Salve, salve, rapaziada, bem-vindos a mais um episódio do podcast Música e Dinheiro. Meu nome é Rodrigo Lemos e hoje, cara, é um papo super especial. Fiquem por aí porque eu tenho dois grandes convidados aqui na minha frente. Eu vou apresentar eles já de cara já. Vamos começar aqui no meu lado esquerdo. José Lins, diretor artístico e de projetos, gestor de carreira, empresário da banda Fuse e do cantor Anchieta. Diretor artístico, né? Foi diretor artístico do selo Urban Pop aqui no Rio de Janeiro. Também gerente artístico do grande escritório K2L. E também esse ano fez a curadoria do festival, né? Dos palcos do festival João Rock. Isso mesmo. Pô, bem-vindo, irmão. Obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo convite. Porra, tamo junto. E aqui, na direita, deixei depois porque é extenso o negócio. Daniel Silveira, executivo da música, AIR, diretor artístico, foi mais de 11 anos à frente da Universal Music, a maior empresa de música do mundo, simplesmente, como AIR, diretor artístico. Trabalhou com artistas como Henrique Iglesias, Taylor Swift, Sandy Júnior, tantos outros. Descobriu dezenas de artistas, entre eles, né, o cara responsável por encontrar Paula Fernandes, Jorge Mateus e tantos outros. Daniel, bem-vindo, irmão. Maravilha estar aqui contigo, cara. Adoro esse tema aí de música e dinheiro. Acho perfeito. E vamos pra cima. Pô, sejam bem-vindos. Eu quis chamar vocês dois justamente pra gente criar esse papo de encontro de gerações, né? Acho que a gente estava falando antes disso e falamos no tema AIR. Acho que nós três já fomos AIR em algum momento. Né? Eu tive uma experiência recente numa distribuidora. E aí eu já falo assim, pra jogar pra vocês. O que eu senti de lá dentro foi que a minha função basicamente era ser um headhunter de artista. Sim. Era encontrar artista no mercado e assinar. E depois eu comecei a dar uma estudada melhor sobre a história acho que até o Daniel pode começar falando um pouco sobre isso. Como que essa função de A&R, né, AIR, foi mudando ao longo do tempo. Você que foi, né, até hoje. O que você sente de diferença? É um headhunter de artista? Tem outras coisas mais? Como que você enxerga isso, Daniel? Acho que não é só o A&R, né? O A&R, que é o artista repertório, vamos dizer assim, o básico do negócio, né? Quer dizer, você conseguir descobrir e desenvolver aquele artista que está começando. Isso realmente acho que é a parte mais divertida do negócio, né? Mas eu acho que tem um outro desafio que é você fazer essa gestão artística. Não é nem tanto a gestão comercial, mas realmente a gestão de carreira do cara. Desenvolver projetos, né? Pensar no repertório, mas não só se a música é boa ou é ruim, mas se aquilo é adequado, se aquilo está no timing certo, se aquele cara ele está conversando com o público dele da maneira correta. Quer dizer, o A&R ele tem uma função um pouco maior do que ser só um headhunter, né? Um artist hunter, um cara que descobre artistas. Eu acho que o A&R ele tem essa coisa mesmo de você pensar lá na frente, né? Pensar agora e você pensar daqui a 3, 4, 5, 10 anos como é que esse cara vai estar no mercado. Porque as pessoas acham muito que o sucesso é chegar lá, né? E às vezes não, cara. Às vezes, na verdade, o sucesso é você conseguir se manter lá, né? Que é o mais difícil. E para você conseguir isso, aí você precisa realmente ter uma base, né, de construção de carreira, e você tem que estar confortável ali, o artista tem que estar na essência dele, e ele está tendo que conversar com o público o tempo inteiro, né? Pô, te falar, você falou um negócio que pra mim é muito... Você falou o básico, que é artista e repertório, né? Pelo menos a minha experiência como AIR, assim, diferentemente da sua... Eu nunca trabalhei numa major, né? E das experiências que eu via, principalmente nas organizações que a gente tem muito hoje em dia, que são os selos, o repertório não faz parte mais de forma ativa do AIR. Não, Tá ligado? E você fala que é o básico, assim, começa por aí e depois a gente desenvolve para vários outros lugares. Sendo que, cara, na verdade, pelo menos eu, assim, eu tive muito mais uma prática de achar artista, de olhar pro planejamento, tentar olhar pro dinheiro também, como é que essa conta fecha. Mas o repertório, o dia a dia, que é a construção base, né, de qualquer artista, a matéria-prima, foi uma coisa que eu quase não tive essa experiência. Essa coisa do repertório, particularmente falando. Desculpas de cortar, mas o repertório é tudo. É a base de tudo. É onde você constrói tua alicerce, entendeu? Então, se você vai construir uma casa, você tem que saber exatamente onde você está construindo essa casa. Então, o alicerce da casa e no nosso mercado, no mercado musical, é o repertório. E é uma coisa difícil, cara. É aquele básico, mas é aquele básico difícil de fazer. Porque você tem que ter aquele ouvido e aquela sensibilidade de entender que se aquela música, né, é a música certa para aquele cara, quando o cara não é compositor. Às vezes, quando o artista já é autor, também, que é o mundo perfeito, né, os A&Rs adoram quando o cara
Ele tem Já é o ele é combo, um né? talento, né? Ele Uhum. puta talento artístico e um compositor maravilhoso, um Nando Reis, um cara desse que, porra, é foda. Eu vou contar depois uma história que eu tive com o Nando, genial. Mas assim, Você sente, Daniel, desculpa te contar, você sente quando o cara, e talvez tenha tá tudo conectado com o que o Zé falou, que quando o cara é artista, mas também compositor, é mais difícil essa entrada do AIR ali no repertório dele, pelo fato da música ser dele, por ele se sentir como o filho dele? é mais sensível, né? É mais delicado, assim, de você, pô, Sim. porque é o filho, né? A É. música, né, cara? E o cara, pô. E aí você tem que falar pro cara que, pô, aquela música, pô, não é tão legal, pô, né? É difícil, porque a gente tem uma visão externa, né? A gente tenta compreender como é que aquela música vai chegar naquele público, né? Nessa audiência, né? Porque para a indústria, né? Para as majors, é importante a gente ter uma grande audiência, né? A gente mira nas audiências na massa, né? Massa. Não era tão segmentado assim, né? Hoje está tudo muito mais segmentado, que para mim eu acho muito legal. Mas a questão é essa sensibilidade. Eu Acho. tinha essa sensibilidade, mas eu não sabia usar. Eu tive um grande professor que foi o Max, né? O Max Pierre. Ele Max era Pierre. muito, muito exigente com essa parte de repertório. E eu levei ali até que fui rápido, porque, pô, um ano, né? Depois de um ano eu comecei, a minha cabeça abriu. Assim, eu falei, caraca, bicho, agora eu tô entendendo esse negócio. Como é que funciona? Funciona. Eu acho que de repente acho que tá diretamente conectado com a dificuldade que a gente encontra, porque eu acho que os artistas que a gente trabalha da nossa geração, a galera do rap principalmente, é uma galera que escreve as próprias músicas. Então, eu acho que naturalmente eles vão criando um bloqueio de qualquer executivo, vamos dizer assim, botar bedelho ali, não entende mais como uma opinião e não entende como uma crítica construtiva. Talvez eu acho que também, cara, eu acho que no urbano tem o lance de muitas opiniões são consideradas. Eu acho que essa é a distância do AR da tua época pra nossa, assim. Muitas Boa opiniões essa. são consideradas quando a gente... Qualquer artista, sei lá, de rap tem seus amigos, as pessoas que circulam ali a carreira e a vida pessoal. E essas opiniões são levadas tanto em consideração quanto a nossa. E aí o cara escreveu, tá todo mundo falando que é maneiro pra caramba, meu irmão, vai nessa. E aí quando a gente quer opinar é muito, pô, pra mim, sei lá, era sempre muito difícil. Mas ao mesmo tempo, o Anchieta foi um cara que me abriu muito a mente quando ele é um grande compositor. Eu não tinha essa visão porque eu era muito mais... Eu acho que eu tinha sensibilidade, mas não tinha o tato pra falar. E é ele que foi me trazendo um pouco mais de... Porque como eu achava que eu nunca ia ser escutado, porque tinha tanta gente falando, então a minha opinião era só mais uma, então às vezes trazia isso de uma forma mais calorosa, o Anchieta falava assim, Zé, só não esquece que isso aqui é como se fosse um quadro que eu pintei. Entendeu? Tu chegar e falar que o meu quadro tá uma merda, é um Não pouco é mais assim, difícil. né? Tá ligado? Desenvolver essa sensibilidade de como falar. A gente estava agora no escritório falando sobre isso, né? difícil, Sobre como chegar, né, cara? Isso é mais com time. O Max tinha essa habilidade, assim, suprema, né? Eu brinco com ele que ele é o Yoda, né? Ele não gosta muito, eu acho que pode ser Yoda, pode ser muitas coisas, mas eu digo assim, ele tinha mesmo essa visão muito ampla, né? Porque às vezes o cara acha que, pô, o cara é diretor artístico, mas ele gosta... A gente não pode colocar o nosso gosto pessoal nesse negócio, tem nada a ver com isso. A gente até estava falando antes de vir para cá, né, Rodrigo? Eu estava falando do Burt Bacharach. Esses dias eu estava fazendo uma playlist, eu adoro fazer playlist. Eu estava fazendo uma playlist do Burt Bacharach, que é um compositor de música pop genial. E o Burt morreu lá com quase 80 anos, 70 e tantos anos. Ele no final da vida dele, ele já estava compondo com essa galera do rap. Ele estava compondo com a galera que estava sendo lançada ali. Né? Uma turma... Ele foi o cara que fez música com o B.J. Thomas, dos primeiros cantores pop, até os caras mais novos do rap, assim, entendeu? E, porra, você vê como é que não tem... Adaptação do cara, né? Você vê que o cara, ao longo da carreira dele, além dele ser artista, ele tinha um lado, né, compositor, que era simplesmente genial. Você pegar esses caras tipo Clive Davis, essa turma, Clive, pô, é considerado Golden Years, né? Sim. Pra mim ele é o cara a seguir, né? Golden Ear, só pra galera não ficar ambientada, é o cara conhecido por ter literalmente os ouvidos de ouro, né? O cara que consegue ouvir aquilo, identificar e fala, pô, isso vai estourar, isso vai acontecer. Eu acho que assim, vale a pena, já que a gente tá falando de ENR aqui e tal, que todo mundo que tá assistindo, procurar no Netflix o documentário do Clive Davis,
eu não vou lembrar qual é o título, mas é a história do Clive Davis, um pouco dos artistas que ele lançou, basicamente metade do planeta da música foi lançado por esse cara, e era um cara que não era músico, era advogado. Caralho. E, pô, mas ele tinha uma habilidade de ouvir aquela música e falar, pô, Whitney, você vai gravar essa música, ou, sei lá, vai gravar essa aqui. Ele que foi o cara que também lançou essa galera toda do rap, Babyface, essa turma toda. É um gênio, assim, da música. Fica aí a E recomendação. se você não tem ideia do que seja o A&R, vê esse documentário que você vai entender o que é um A&R, entendeu? Eu ia aproveitar esse gancho e entrar no... eu, pô, fazia gestão de carreira, faço até hoje, e rolou o convite para ser AR. E aí eu falei, pô, vou dar uma lida, descobrir o que faz exatamente, qual é a função e como que eu posso me educar com relação a isso. Eu queria saber a experiência de vocês, como que, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente, a pessoa fala, não, acho que isso é que eu quero fazer. Qual o melhor caminho que ela pode trilhar? Porque a gente sabe que na educação formal é muito difícil. Assim, né? Ninguém faz a faculdade de AR, não. Me formei em AR, pós-doutor, não tem. Então, qual o caminho que de repente vocês iriam sugerir para a pessoa poder, óbvio que vai se capacitando ao longo de toda a vida, mas para ela dar esse start, entrar na indústria? Zé. Tá. Cara, pra mim, assim, eu acho que o mercado da música é muito sobre vivência. Então, acho que o que foi me capacitando, se é que eu posso falar que eu sou capacitado para isso, mas claro que é. Foi o lance de estar com muito artista, estar muito próximo de compositores. Todos os meus artistas são compositores. E principalmente teve um período onde tinha muito sarau, né? Onde o movimento sarau começou a crescer cada vez mais no Rio, tinham vários lugares acontecendo. E ali era um encontro de, era muito artista novo. E esses encontros, geralmente a galera gostava de mostrar autoral. Todos que vinham falar comigo, eu sempre encorajava a cantar autoral. Porque se tu quer ter um destaque, você quer trazer uma puta versão diferente, que, por favor, que não seja a música lá do Daniel Caesar, que é Get You, sei lá, que todo mundo canta no sarau. Alguma música, assim, ou que seja uma puta versão. A J.A., que é uma artista maravilhosa. Eu vi ela cantando uma versão acho que foi de Elis Regina, cara. Que me impactou, assim. E, tipo assim, eu já tava indo no sarau, sei lá, há 6 meses. E eu já não aguentava mais. É aquele dia, o dia que eu falei assim, cara, eu vou pela última vez, vou ficar um tempinho isso aí. E aí eu sou muito impactado por ela, assim, que foi muito maravilhoso ver a versão. Mas de resto, acho que o que me trazia impacto eram as músicas autorais. E aí daí me buscar, tá no estúdio com esses artistas, tá em outras situações com esses artistas. Eu sou o cara que eu amo a parte de composição, eu gosto de entender da onde nasce a ideia, pra quando esse cara vier falar cara, eu quero uma mansão, um carro de 5 mulheres, se eu entendi o processo criativo dele, assim, quando nasce a ideia, fica mais fácil eu não falar só, pô, não cabe no budget, sabe? Vamos fazer caber de alguma forma que faz sentido ou não, né? Então, assim, eu tive, sei lá, a Fuse quando foi pra Bahia fazer um camp de composição com 3030, com Juliano Moreira, com uma galera, com Bárbara Dias, a Lari, eu fiz questão de ir porque eu queria entender o processo criativo. Então, eu acho que você entender o processo criativo de um artista, você tá perto de vivências artísticas mesmo, onde nascem as ideias, eu acho que eu poderia falar muito bem de, fala com tal pessoa, tenta se capacitar ali e tal, mas eu acho que nasce aí. Então, se alguém quer um dia estar em algum lugar, você tem que saber onde você começa mesmo, eu acho que é muito por aí. Eu concordo com o que ele falou, acho que isso aí ajuda muito, né? Você tá essa convivência diária, né, com os artistas. O sarau é um momento realmente importante ali, você conviver nesse momento criativo, na hora que os caras estão compondo e mostrando pela primeira vez a música que ele acabou de fazer, isso é importante. Tem um outro lado que eu acho assim, eu sempre falo que é importante pro cara que vai trabalhar com música, ouvir música, né? E eu, assim, igual o escritor, né? O escritor, cara... Pô, isso já é um corte maravilhoso. O escritor... Total. Cara, o cara que é escritor, ele lê muito, né? Todo cara que tem que adquirir cultura, ele precisa estar absorvendo também cultura, né? Sim. E música, você tem que ouvir, cara. Não tem jeito, você tem que estar... você não vai conseguir viver e ouvir todas as músicas do mundo. Não tem tempo hábil para isso, mas você tem que ter esse hábito, né, como tem o escritor de ler, de leitura, você ouvir música. Isso é a coisa mais importante no meu modo de ver. Eu vi música nova, né? Sempre. Porque às vezes o cara, eu ouço muita música. A mesma playlist há 30 anos, né? Fala, não, você tem que descobrir. Eu acho que tem que ouvir música de todos. O grande negócio, a grande ruptura, e a coisa que o AR tem que ter isso, é você não ter preconceito, né? Sim. E não ter gosto pessoal envolvido, né? Você simplesmente ouvir um pouco de tudo, sem aquelas amarras do que você gosta ou que você não gosta. Você ter a cabeça aberta,
né, para ouvir todo tipo de música, das coisas mais difíceis, das coisas mais contemporâneas desses compositores contemporâneos, Stock House, os caras desses fodas, uma música meio, cabeça demais, assim, né, um Kraftwerk, que é um Stock House em pop, né, e tal. E você ouvia os caras mais, né, pop, o Elton John, e você ouvia o Nando. Eu sinto muito o Nando, porque o Nando eu acho um cara que, que tem essa canetada pop, né? Então, assim, tem que ter essa abertura. Se você quer trabalhar com música, ouça música, né? Procure quebrar um pouco essa coisa, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Se você quer trabalhar na indústria, você não pode ter essa coisa de não gostar disso, não gostar daquilo. Esse bloqueio, nesse porque a música, não mais hoje, né, cara, que você, os segmentos e os estilos, eles meio que estão fundindo um com o outro, né? Então, essa fusão de segmentos, de músicas, se o cara tiver esse tipo de barreira, dificilmente ele vai conseguir trabalhar na indústria, entendeu? Principalmente numa major. E eu acho que é um grande desafio, né, cara, você fazer isso que ele acabou de falar, de você conseguir tirar o teu gosto pessoal do negócio. Eu, pelo menos, eu tenho uma dificuldade imensa de tirar o meu gosto pessoal, porque às vezes eu ouço o negócio e falo, cara, isso é horrível, meu Deus do céu, óbvio que eu não vou falar isso pro artista, né, não, mas tudo bem. Óbvio. Mas, isso é horrível demais. E aí eu falo, não tem jeito. Aí passam 6 meses, aquele negócio acontece, eu falo, cara, será que eu tô ficando desatualizado? Será que meu ouvido tá errado? Será que a cena mudou? Aí, sabe, então... Como, né? Como tirar totalmente esse gosto pessoal? Eu vi o Zé falando dos compositores, dos artistas que ele cuida, que são compositores, né? Isso aí é um mundo perfeito. Mas, engraçado, eu vou te falar uma coisa que é minha opinião, que às vezes é mais difícil trabalhar com um cara que é intérprete e você precisa achar a música certa para aquele cara. Quando ele não é compositor? Porque o cara, quando ele não é compositor e você precisa entender... né, aquele cara, vai pegar eu vou dar um exemplo de uma artista que não trabalhei com ela, mas eu via nela muito essa capacidade, que é a Cássia Eller. A própria Sandy Júnior, acho que a Sandy Júnior é uma boa referência, porque eu peguei Sandy Júnior para trabalhar, o primeiro projeto que eu fiz com eles ali, ainda na época do Max, foi um projeto mais de rock e tal, foi feito com o Sebastian Chris, que é um produtor super famoso lá fora, fez, metade desse mundo latino aí, esse cara praticamente fez tudo. Enfim, fez... Bom, depois eu lembro todas as coisas que ele fez, mas ele é um cara super premiado. Quem pesquisar em Sebastian Chris, vocês vão ver a lista de sucesso que esse cara fez. E Sandy Júnior, naquela época, estava querendo fazer um disco um pouco mais roqueiro, com uma pegada um pouco mais... uma atitude um pouco diferente daquela atitude deles, né? E eu lembro, na época, que eu tive uma certa... Caraca, um dia que eu vou buscar música para que ao mesmo tempo, a Sandy, né, possa cantar, né? O Júnior também possa... Porque... Tem uma coisa legal da dupla Sandy Júnior, porque eu acho a Sandy incrível, mas eu tenho uma admiração foda pelo Júnior, porque eu acho ele um puto produtor, assim, um cara que tem uma musicalidade, assim, incrível. Gigante, né? Ele é gigante, tudo, né? Ele é um cara, musicalmente falando, assim, mesmo, ele é multi-instrumentista, um produtor de mão cheia, assim, eu acho que o Júnior era um cara que tinha que ser um produtor musical desses tops do mercado, porque ele tem uma musicalidade incrível. Mas eu precisava achar esse repertório, então eu fui buscar muito lá fora, olha que coisa, porque... Aqui no Brasil, a música pop brasileira não tinha essa galera fazendo, né? Tinha uma turma, vou dizer que não tem, mas é muito restrito, né? São poucas pessoas, você tem que meio que contar no dedo, assim, os caras que você vai buscar, né? Agora lá fora, meu irmão, é brincadeira, porque você tem um mundo... Open bar, né? Cara, um mundo E esse cara, o Sebastian, tinha uma galera incrível, assim, me apresentou para uma turma que... E você tem que achar essa música, né, cara? Qual é a música que, esse é uma grande, eu acho que uma virada do A&R, como o Clive. O Clive tem isso, de cara, essa música aqui é perfeita para esse cara, essa música aqui é perfeita para esse outro. Mesmo para aquele cara que compõe, isso eu vou te falar uma coisa muito importante. E eu trabalhei com grandes autores. É importante para o autor também estar trabalhando com outros autores. Sim, sim. Porque abre a cabeça. Né? Porque o cara, senão ele fica muito naquela mesma... Parece que um discurso único, sacou? E o cara, para ele abrir a cabeça, para ele ter essa amplitude no repertório dele, para ele não ficar parado 20 anos naquela mesma coisa, para ele poder evoluir, ele precisa estar encontrando com outros caras, entendeu? Em tudo, né? E para compor e para... O Ancho, eu adoro dar como exemplo, porque ele é um cara que eu vi esse processo, assim, de... compondo muito sobre as mesmas coisas, da mesma forma. Por mais que eu adorasse, assim, eu via que era meio que um lugar confortável para ele. E quando ele começa a colaborar
na parte de composição com vários outros compositores e principalmente começa a estar presente em vários outros movimentos musicais, tipo na casa do Caetano, ele vem do rap, né? Então, assim, ele tava muito imerso ali naquele lugar, fazendo R&B, tentando achar a sonoridade, a musicalidade dele ali naquele lugar. Mas agora o projeto Anchieta, 0 a 100, que é uma música que tá indo super bem, e Os Garotinhos, vem, na verdade, de 3 meninos que foram escutar e tocar junto com um monte de gente em vários lugares diferentes. E agora, tipo assim, eu tenho o maior orgulho de ver que, cara, agora ele tá fazendo o que realmente representa ele, sabe? Não só o que deixa ele feliz, mas você vê, tipo assim, cara, agora ele tá conseguindo colocar as ideias, que ali a caneta pode estar de um jeito, mas ele tá conseguindo trazer uma identidade sonora mais a ver com o que ele queria falar, sendo que a caneta sempre levava pro mesmo lugar, a referência e o posicionamento dele era rap, então dependia muito do produtor, que também vinha de uma escola muito parecida com ele, sabe? Então essa troca, cara, eu acho que é o que faz andar realmente, sabe? Tá nos ambientes, né? Ousadia, Rodrigo, guarda essa palavra, cara. Eu sinto muito falta disso aqui no mercado brasileiro, as pessoas serem mais ousadas. Sim, não copiar tanto. Acho que o brasileiro tem eu vou fazer isso porque dá certo. Vou fazer aquilo porque dá certo. E agora a gente tá numa onda total, né? Antigamente, assim, rolava muita cópia, rola até hoje, mas hoje agora meio que institucionalizou a cópia, né? Cara, então... A gente tá no momento agora de pegar a música, exatamente a mesma música. Eu acabei de passar por um processo desse. Uma música já saiu, então pode falar. Eu tava... Antes, até pouco tempo, eu tava trabalhando como manager da Trace. E ela foi convidada pelo Stargate, pelo Tropkillaz, pra poder fazer 4 versões. Trace, só pra contextualizar pra quem não tá ligado. É a menina de Lovezinho. Seu corpo ela mesmo. E aí a gente... Hit, né? E aí ela foi chamada pra fazer um som com Tropkillaz e Stargate. Stargate, que são os produtores originais. São os produtores que descobriram Rihanna, Usher, Neil... Já fizeram coisas gigantes pra fazer versão de Say My Name, Umbrella. Legal. Umbrella foi a que a gente saiu... Outra eu acabei de falar que não ia falar, mas... de fazer isso com os caras, os produtores originais, pra mim foi muito difícil, assim, porque no meu trabalho de manager eu tava muito olhando pro planejamento e qual a construção que a gente ia dar de... Cara, por que a gente tá fazendo versão? Com várias outras artistas vindo na mesma onda, ela também vindo de uma onda onde sofreu disso, mesmo que a culpa não tenha sido dela e tal. Dar contexto pra isso, que eu acho que a galera não tá preocupada, entendeu? Porque assim, nesse caso, cara, são os produtores originais das faixas que convidaram ela em parceria com grandes produtores no Brasil, mas mesmo assim era muito difícil justificar isso. O Zé Gon, cara, do Trop, foi um dos caras que mais... E o Thor, do Stargate, que conversavam comigo, tipo assim, cara, foda-se, a música que é importante. Se a música... Porque eu já... Cara, a minha ideia era um planejamento onde eu ia contar pra todo mundo o porquê que ela possivelmente poderia fazer uma versão pra, tipo, meio tapar esses buracos dessa galera. Porra, por que você tá fazendo versão? Você não é uma cantora original, não sei o quê. Porque eu preciso dar contexto. Mas eu acho que existe um movimento muito grande onde a galera não quer saber. Mas, pode falar, eu tenho um ponto, tá? É muito difícil, assim, pra um artista novo que tem nada, mano. Esse cara não tem nada, mano. Ele fazer uma versão e isso possivelmente bombar e dar um início de carreira pra ele, cara, é muito difícil a gente julgar também, sabe? Não, exatamente. Mas quando... Porque ele não tem entendimento sobre o que é uma carreira, uma construção artística, e 99% das vezes nem quem tá ao redor dele. Mas pra outras oportunidades que acontecem isso, aí eu realmente acho que sei lá, acho que pode estar dentro de um contexto. As pessoas não se preocupam muito de botar dentro de um projeto, sabe? Sim, contextualizar o porquê que estamos fazendo isso. Mas e meio só fazer. Às vezes é mais ousado o cara fazer isso, na verdade. Quando eu falo em cópia, não é esse tipo de coisa do cara regravar, não. Acho que quando o cara regrava e ele traz uma carga também da personalidade artística dele, deixa de ser uma cópia, né? Sim. Aí é um remake, é uma coisa... Eu tenho usado muito essa palavra remake, eu tenho ouvido muita música, sempre ouço muito, tenho reparado que a galera tá meio que dando uma nova roupagem na música, né? Como fez agora o Elton John e tal, na verdade Elton John não, a Dua Lipa e tal, que pegou a música do Elton John e... Isso não é de hoje, né, galera? Isso é uma coisa que já acontece há muitos anos, aconteceu no R&B, muita gente fazia isso já, mas hoje eu acho que um volume de músicas que é produzido tem ficado mais evidente. E, obviamente, porque o mercado também hoje é muito mais... todo mundo produz o que quer em casa e lança, né, velho? Então, você não depende mais de ter grandes estúdios e tal, apesar de eu gostar. Quando eu falo em ter ousadia, inclusive na hora de você pegar uma música clássica, um sucesso, e
e você dar uma nova roupagem, né? Usar a base da música e, pô, fazer uma letra nova, Sim. né? Uhum. Ou mesmo você manter o original, mas com uma nova sonoridade, trazer pro teu universo, quer dizer, isso é difícil pra caramba, não parece que é Sim. fácil, mas não, é bem complicado. A Cássia, estava falando da Cássia, a Cássia fez muito isso, pegar um samba e trazer pro rock, É. né? E as pessoas, pô, não tem ideia se a Cássia não era compositora, porque a personalidade A era cara tão dela, né? forte Sim. que a música virava dela, irmão. É. Então, tipo, É uma espécie de isca também, né? Como você tava falando, assim, ainda mais pro artista que ainda não é muito conhecido, ele já pega uma melodia que já tá acostumada ao ouvido das pessoas, claro. dá uma nova roupagem, uma isca dele, uma forma dele, olha, Sim, claro. esse sou eu. E a Sim. partir dali o cara ir É trilhando a muito carreira, né? legal isso, inclusive, porque o cara é uma forma dele imprimir a personalidade artística dele e com uma música que, porra, que já foi testada, Sim. que já é Já tá sucesso, validada. né? Total. E aí, juntando até com o começo, você falou da lance das muitas vozes, né? Que cercam os artistas. Acho que não cercam só os artistas, cercam a nossa geração inteira, assim, né? As redes sociais, tudo, são várias Sim, vozes. sim. Então, eu tava vendo até um dado, acho que hoje o upload de música bateu um recorde, assim, histórico. Sei lá, milhões de músicas são... 100 mil por dia. por dia. Então, você imagina quantas vozes estão falando. Então, no meio disso tudo, você bota uma melodia que, pô, lá no subconsciente já existe, a chance de você ser ouvido aumenta, né? Total. É um volume muito grande, né, cara? Se você pensar, cara, é quase que já meio que passou do ponto, assim, né? Porque você conseguir, no meio dessa galera toda que tá lançando, se destacar, né? Tá saturado, né? A palavra é essa, tá bem saturado. Ao mesmo tempo que você tem um mercado em que, pô, você pode lançar uma música por dia, se quiser, se você tiver capacidade de fazer isso, quiser lançar. Não estou falando de qualidade, Sim, né? A gente sim. está falando de volume, né? A gente estava até falando sobre isso também, É. que é importante. As pessoas hoje não... porque o cara que é influenciador, ele faz um vídeo por dia. Eu acho, às vezes, que... Desculpa, eu vou falar, ninguém vai querer me massacrar aqui, mas eu acho que música é muito preguiçoso, às vezes, entendeu? Porque o cara faz um vídeo por dia... mas esse negócio aí, o cara faz um videozinho lá, careta. Né? Mas, cara, por que você não faz? Tudo bem, não é difícil você fazer uma música por dia. Cara, tem que ser uma máquina. Mas eu digo assim, mantém um trabalho, né, uma rotina Produção de de conteúdo. produção, né? né, cara? Porque esses caras, os influenciadores ensinaram muito o mercado de entretenimento, como é importante você estar hoje nesse mercado que a gente está vivendo, né? Você ter um volume de trabalho para lançar. Isso é muito legal. E não Isso só estou falando de música, mas em si de conteúdo. E esse é um grande desafio, né? Porque, pô, você ficar... ter aquela obrigação de estar fazendo conteúdo. Né? Mas, cara, se você quer fazer parte do universo que a gente está vivendo hoje, Tem que se adaptar. você tem que tentar... Você não acha que é mais difícil hoje em dia a gente conseguir, como a IR, né? Dar direcionamento... Levando em conta que, assim, a maior parte das vezes a gente nem lida com planejamento de 12 meses pra frente, né? A gente tá lidando com um pouco mais rápido, principalmente no urbano. Mas eu vejo uma dificuldade de... Cara, dar direcionamento quando tem um volume tão grande. Tipo, pro artista entender... Porque é isso, assim, existe a cobrança de ter que lançar. Às vezes o cara nem tá se entendendo. Às vezes o cara nem tá com o melhor produto. Mas o mercado tá falando que você tem que lançar. Tipo, como é que é pra você, assim, nos tempos de hoje, assim... Cara, dar direcionamento com volume muito grande de lançamento, assim, seguindo algumas orientações. Nem todo artista tem que fazer isso, Aí enfim. que tá. Eu acho que hoje, assim, tá tendo também uma saturação do cara... Não tem essa obrigação do cara lançar... não, porque hoje tem que lançar de 45 em 45 dias, todo mês, papapá. Eu, sinceramente, sou contra isso aí. Acho que essa coisa dessa coisa de você ficar travado com as métricas, sabe? Porque, porra, tem que ter tantos seguidores, não sei o que. Aí eu vejo uma porrada de artista com milhões de seguidores lá, seguidores, entre aspas. E o show vazio. E o show com 200 caras lá, entendeu? Isso não funciona. Então você vai ver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não tão recente, mas que é interessante, que é o Vitor Clay, tá? Que é do Rick, lá do Rick Monagio, que é um puta produtor. O Vitor, cara, ele pegou aquela música só, ele destrinchou ela em 40 versões, entendeu? Da mesma música. Que é uma coisa que é legal pra caramba. Ele fez porrada de remix, ele fez acústica, ele fez não sei o que. A música já é acústica, mas ele fez mais umas 200 versões acústicas da mesma música, né? Por quê? Porque assim, quando você pega uma música, você vê que a música tá tendo sobrevida, que ela tá crescendo.
Às vezes você mata ela com outra. Eu vejo essa... Não tem... Cara, gente, Total, preste atenção. Daniel, total. Métrica é pra ser lida. Você tem que interpretar isso aí, bicho. Não é você... eu vi uns númerozinhos crescendo ali. Não é isso, gente. Métrica tem que ser interpretada. Não adianta verdade. você... Pô, eu não sou um cara de marketing, eu sou um cara de artístico. Então eu sempre falava pros caras de marketing que às vezes meio que ficavam meio putos comigo, mas eu dizia, gente, presta atenção, fala só uma coisinha pra vocês. E não fica puto, não. Música vem antes do marketing. O marketing vem depois da música. Presta atenção nisso. Porque sem a música você pode ter... Se você tiver uma música que não vai pegar... Eu não estou falando de música ruim, música boa, gente. Isso aí é uma outra discussão para um outro podcast. Eu estou falando o seguinte. Se aquela música ela alcançou uma audiência, aquela audiência está comprando aquela música, está curtindo, né, a música e o artista, que isso é uma outra coisa que, hoje está foda. Mas se a audiência está comprando aquela música e ela está crescendo, deixa crescer. Às vezes você mata ela quando você lança outra, aí você direciona toda a tua campanha para aquela música e você matou essa aqui que tá, bicho, ela tá chegando lá. Sim. Ela tá abrindo tuas portas. E às vezes você não olha para isso, entendeu? E o AR, é importante, uma das coisas que o AR tem que fazer com o artística, o diretor artístico, o cara que é do artístico, é chegar, cara, olha só, aguenta. Né? Porque o artista é ansioso, né? O cara tá lá, ansioso. Calma, meu. Eu ia até falar isso, botar o Zé na roda. Respira. Como que você consegue lidar com os caras? Porque os artistas, a minha experiência é que os caras estão totalmente presos ao algoritmo. O cara lançou um negócio, o story não funcionou, ele fala, cara, não tá dando certo, vamos parar. Aí tu fala, não, cara, tem que... Como é que você lida isso com essa guerra contra o algoritmo, contra as métricas? Cara, te falar, é muito difícil, assim. Eu acho que números se tornou uma parada muito importante. Não que seja o certo, mas, assim, um argumento muito forte. Então, nas minhas experiências, assim, eu vi a gente muito tentando buscar números para justificar um direcionamento. Então, a gente, na verdade, está tendo um trabalho de AR, mas direcionado totalmente pelo número, não pelo repertório dele, tá ligado? Então, eu acho que... Cara, eu não sei, assim, acho que cada caso é um caso. Até esse lance de lançar muito e tal, acho que cada perfil de artista ou momento e tal faça todo sentido. Mas isso que o Daniel falou pra mim... Por exemplo, eu tive essa primeira experiência com 3030, assim, quando a gente... Eu não vou lembrar a música, mas... A gente lançou, sei lá, 5 versões da mesma música e a quinta que, tipo assim, explodiu. E colocou eles de novo no radar, sabe? Então, esse olhar... Mas aí, pra mim, é um olhar de repertório. Assim, é tipo, de escutar a canção, achar essa canção muito boa, independente de como ela tá performando, quais roupas a gente pode colocar nela pra poder trazer ela em outros momentos. Eu acho que, assim, agora a gente tem um momento onde tem muito deluxe, né? Então a galera tá lançando álbum deluxe. Não sei, qualquer coisa tem a versão deluxe que eu acho ótimo. Com o TZ a gente fez muito isso lá com o Kevin também, lá na K2L. Mas... Não sei, cara, acho que a gente tá tão distante do que é o repertório, do que é o nosso trabalho, de poder trazer o artista pra refletir sobre a canção, sobre a música dele, sobre a obra. E ele tá buscando números e a gente vai tentar argumentar com ele sobre números. Então fica muito difícil a gente conseguir chegar no melhor caminho, assim, que eu acho que em outro momento da indústria a gente pôde, sabe? Dois episódios atrás aqui, eu conversei com o Thiago Hidek. E aí, Thiago Hidek, especialista no marketing, a gente falou super sobre marketing, sobre métrica, não sei o quê. Mas eu acho legal porque aí hoje a gente tá voltando, e acho que a frase do Daniel é muito boa que fala isso. Fala, cara, o marketing vem depois da música. A música é o produto dessa indústria inteira. Sim. Sem música nada acontece. Tudo começa ali na música, termina na música. E hoje você também não consegue trabalhar, você não consegue fazer uma campanha, né, sem pensar nisso tudo. Quer dizer, na verdade, você tem que trabalhar com marketing. É uma dupla, né? Sim, o AR e o marketing, né? O AR e o Aham. marketing. A minha grande dificuldade era essa, é sintonizar com o marketing. E você tem que ser um time, né? Eu nunca fiz artista sozinho, nunca na minha vida. Nada, tudo que eu fiz, todos os projetos que eu participei, que eu tive a oportunidade de trabalhar, seja do artista que eu fui diretor artístico, seja aquele artista que eu trabalhei na equipe, enfim, é uma grande equipe. Você precisa ter isso. Isso é uma outra coisa que eu sinto muito falta hoje, essa autogestão. A gente estava falando também, o cara acha que ali, porque ele pode subir na agregadora, porque ele, faz lá a campanhazinha, faz o curso do Google e tal. Cara, é foda, porque você não tem uma visão ampla do negócio, você só vê aquilo que você acredita, né, dentro do teu mundo. Eu acho que é importante o cara acreditar, como o Lynch falou, cara, não tem uma fórmula. Né? O que eu mais vejo hoje na internet, no Instagram, no TikTok, não é venda de fórmula.
Aí o cara, faz assim que vai dar certo. Faz assim que vai dar certo. Ó, faz assim, bota essa música porque vai explodir o teu conteúdo. Cara, isso é a maior mentira que existe na face da Terra. Eu acho que é olhar sempre pra carreira com... Acho que o que é vendido nesse lugar, assim, eu acho que tem excelente conteúdo pra gente comprar até pra essa galera, mas eu acho que o que é vendido, assim, é sempre uma visão imediatista da carreira, que, assim, eu sempre trago isso no meu... E olha que eu nem tenho tanto tempo assim, sei lá, tenho 8 anos, mas eu sempre falo sobre... Cara, o que a gente tá fazendo aqui é pra você trabalhar durante 40 anos da tua vida. Essa visão. Então não dá... E eu acho que o que é vendido as fórmulas é, tipo, 1 ano. Tá ligado? Eu consigo subir teu número em 1 ano. Né? É pra viralizar sempre. E que, na verdade, nem é... Cara, isso nem sustenta uma carreira. O que tá no Spotify Tá hoje? O que é hoje? 85% hoje do que é consumido nas DSPs, né? Nas Spotify, Deezer e outras plataformas, é catálogo, velho. É catálogo, é música antiga. Sim. Entendeu? Música que virou catálogo, música que tá aí há 30, 40 anos e tal. Né? O rock nacional tem quantos anos? O rock nacional que a gente ouve até hoje, né? Tirando algumas exceções. Então, assim, é difícil, né, cara? Você tocou no ponto que eu gostei, que eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Vamos tentar chegar nisso daí. Porque... Posso fazer uma pergunta depois também? Quer começar? Vai lá, Quero, eu quero só porque foi uma parada que ele falou. Só fazer um comentáriozinho em cima do que ele falou, que eu acabei não falando. Ele tava falando da música que, pô, o cara fez 4, 5 versões até dar certo. Isso é muito importante. Isso com Take On Me do A-Ha aconteceu isso. Não sei se vocês sabem. Take On Me teve lá, não lembro se foram 3 ou 4 ou 5 arranjos, mas ela foi dar certo no último arranjo lá, que acho que era o 5º, não sei. Né? Mas eu sei que era mais de 3. Estuda depois a história do A-Ha. Vamos dizer, o Take On Me a gente fez tantas versões até dar certo. Pô, mas cara, como é que o Take On Me não vai dar certo? Porque é a puta de uma música, né? Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Aconteceu com Sorte Grande de Ivete. É uma outra história que a gente depois pode contar. Sorte Grande também. Foi feita a versão do estúdio, de álbum, não foi tão bem. Papapá. A versão que foi dar certo depois foi ao vivo e a torcida do Flamengo lá. Isso que eu ia falar. Eu ia falar que a torcida do Flamengo ajudou bastante. Mas o Michel Teló, que quem não lembra, o Ai Se Eu Te Pego, foi impulsionado por uma campanha de carro. Não sei se era da Fiat, uma coisa assim. E foi. Então, minha pergunta era pra ele, assim. Eu quero. Fica à vontade, isso aqui eu gosto disso. Eu quero saber da sua visão, assim. Você não acha que tem algumas organizações, enfim, que por algum motivo o marketing não é tão próximo do AR? E você consegue entender o porquê que isso acontece? Porque, assim, da minha geração no sentido de... O tempo que eu... Agora, faz pouco tempo, assim, a Carousel me deu muita experiência de trabalhar com Major, enfim, com várias outras distribuidoras, mais, né? E aí eu comecei a ver, tipo assim, É porque, cara, tem que estar tão junto. E lá dentro da Carousel a gente tinha muito isso, assim. A sala era a mesma, as reuniões, a gente fazia praticamente todas as mesmas reuniões, sabe? Do IR e do marketing. Em alguns outros lugares eu não via isso. Eu queria entender por que isso afastou, sendo que a gente vê que é tão vital, mano. Tem que estar colado. Porque tem muito marketing executor e não marketing criativo, né? Que é uma outra coisa que... não que não exista mais, existe, né? As agências estavam mortas, né? O cara vai criar uma campanha, quando você não tiver um diretor criativo ali para criar a campanha, ferrou. Tem que ter o redator, tem que ter esses caras criativos. E eu acho que nas gravadoras, pelo menos a experiência que eu tive, é que não tinha esse diretor criativo do marketing. Eram caras experientes e extremamente competentes na execução do marketing, mas não na criatividade. Acho que o cara que eu mais tive, assim, de feeling, de trocar e de poder criar junto na Universal, por exemplo, foi o G, que era o cara das artes gráficas, que era o irmão do Ziraldo. Cara. E o G, bicho, ele era um cara que ele era do marketing, ele era um cara, mas que era um cara criativo, porque ele criava as capas. Mas, ao mesmo tempo, ele era da equipe do marketing. Então, era legal também porque a Marcinha, que era diretora, deixava o G, às vezes, opinar. Pô, o G chega junto, porque o G tinha esse lado criativo. Mas, no geral, o marketing não era criativo, entendeu? Era um marketing... operacional. Era operacional, era meio travado aquilo. Então, às vezes, era difícil você chegar com uma ideia nova. Até para mim, que eu tinha vindo de uma experiência de internet. Eu era um cara que já estava super ligado no YouTube. Eu estava super ligado no digital. Eu acho que uma das razões do Max, inclusive, ter me trazido para a equipe foi justamente para ajudar nessa transição do digital na Universal, que foi uma época que, estava todo mundo muito perdido, não sabia ainda o que isso ia virar. E eu lembro até hoje, numa reunião, eu e o Marcelo, que eram
meu parceiro lá na Universal, um cara que eu trouxe do mercado, trabalhou comigo, era da minha banda, né? E a gente tinha vendido 200 mil cópias na Europa já da nossa banda, nós fazíamos tudo e tal, a autogestão, né? Mas a gente ali tava batendo cabeça, literalmente, né? Pode. E aí a gente, pô, como é que eu vou levar essa experiência para uma major, né? Falar pros caras, gente, olha só, YouTube, olha, gente, ó, o streaming, download. Isso aqui ano, Daniel? Cara, 2003, 2004, né? Mais ou menos foi quando eu entrei, eu tava TV Globo fazendo Senhora do Destino, a novela, fazendo uma trilha. E aí pintou essa oportunidade de trabalhar com o Max. Senhora do Destino, Nazaré Tedesco. Nazaré Tedesco. Fiz a trilha aí dessa porra. Mas aí, o legal foi que quando eu cheguei lá e o Max teve uma coisa muito legal, generosa, assim, porque o Max é um cara muito generoso, que ele fala. Porque eu ficava meio assim, cara, será que eu posso falar? Né? Será que eu posso dizer o que eu penso, né? Porque às vezes ele vai me crucificar. Tá chegando ali, aqui, né? Pô, cheio de ideia eu tinha muito cuidado, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito impetuoso. Eu queria falar, eu não conseguia me conter, entendeu? Às vezes falava e ninguém me olhava, tipo, porra, qual é desse cara, né? O cara acabou de chegar e sentou na cadeira, já tá querendo mandar, né, e tal. E eu tinha essa coisa de falar, gente, porra, streaming, entendeu? Pô, mas YouTube é aquele negócio da plataforma lá de usuários, os caras ficam publicando videozinho, falei, meu amigo, isso é o futuro, o streaming é o futuro. Esquece, você sabe por que o download existe? A galera, porque a rede é lenta. Aí ninguém, porra, como assim? É engraçado, né, cara? Que eu tenho certeza que tem gente que tá assistindo isso aqui que não tem nem ideia dessa transição de mercado gigantesca, né? Eu já lidei com vários artistas que não conseguem nem entender, cara, a água que você está bebendo hoje, como que isso foi forjado, como que isso aconteceu, como que era a indústria, que vendia disco, e aí teve o gap, e aí vem a rede social, e aí vem o streaming, e aí fica pirateado um tempo, né? E aí todo mundo pânico. Essa história é importante pra gente entender, pra ficar atento ao que tá vindo. Quando você entende a história, você vai entender coisas que aconteceram que foram dando essas luzes, né? De você entender, puta, ali, ó, tem coisa. Cara, existe um movimento, Lins, assim, eu sou um cara muito... por ter feito parte da indústria, e eu gostei desse negócio, porque eu queria entender, né? Isso aqui, ó, música e dinheiro, né? Como é que ganha dinheiro com esse negócio? Será que é só arte, a gente vive disso, né? E tal, beleza. E a indústria tem uma coisa muito interessante, que a indústria tem a coisa de não só lançar música, mas de criar a embalagem do negócio, né? Sim. Essa embalagem é muito importante, né? Não é só o produto que está dentro, mas a embalagem. Que é uma coisa que eu sinto muita falta hoje dessa direção artística e gestão do artista como comunicador. Como aquele cara que é o entertainer. Sim. Que é o cara que vai chegar ali e vai vender o negócio. Que vai entregar a música. Não é só a música. A música pop... O que a gente chama do mercado de massa, né? Ele tem que ter o artista. Ele tem que ter atitude. Isso, pô, cara. Olha o Mick Jagger, Rolling Stones. Cara, mas isso é muito bom, Daniel, porque hoje eu tava vendo uma parada que me incomodou, que é exatamente sobre isso, assim. E eu já vi muitas vezes isso acontecer. Que é... Cara, às vezes é um artista sendo exposto através da assessoria de imprensa, independente se ele tem sucesso, relevância ou não, tá? Ele tem a oportunidade, através da assessoria, de estar na TV. E claramente o cara não tá preparado pra estar ali. Porque é isso, assim, o cara não sabe segurar, ele não sabe o discurso dele, ele não tem uma imagem formada, ele não tem nenhuma concepção muito bem formada sobre o trabalho dele pra poder se posicionar. E é isso, assim, o cara chega lá, ele... Como é que ele acha que... Ele só canta. Porra, tá, beleza, então você é só um cara que alguém entubou de tocar, entendeu? Entretenimento também tem a ver com marca, cara. Sim. Uma marca, você constrói uma marca, você constrói um produto. Eu não gosto de falar nisso, tudo bem. O artista realmente, eu acho que ele não tem que fazer parte dessa discussão tão calorosamente, no diário, né? Dia a dia, no dia a dia, eu acho que ele mesmo. tem que estar ligado no artístico mesmo, na música. Senão também, porra, é foda. O cara querer jogar em tudo, não dá. né? Acaba que isso também confunde um pouco o cara. O cara também tem que saber delegar e ter confiança na equipe que tá... Eu vejo muito artista hoje batendo na cabeça muito por conta disso, que o cara compõe, o cara canta, o cara quer ser o produtor, o cara quer pensar no marketing, o cara quer ver o lançamento, o cara, sabe? Não dá. E ele não confia. Você não consegue fazer nada muito bem. E o fato do cara não confiar, né? Porque às vezes o cara tem a equipe, ele monta a equipe, mas ele, no final, ele quer bater o martelo. Beleza, eu acho que no final alguém tem que bater o martelo mesmo. Mas se o cara ele não sabe delegar, se você
ver o mercado, e eu tive a oportunidade, trabalhando para Major, de estar trabalhando no mercado americano, europeu e tal, trabalhando com grandes artistas, tive a oportunidade de acompanhar e de trabalhar numa produção da Taylor Swift, quando ela veio ao Brasil fazer uma apresentação para a GVT, que foi uma ação de marketing, né? Não foi nem uma ação do artístico. E a Paula Fernandes, na época, estava super bem na mídia, e a Paula também, ela ajudou, na hora, imagina você falar isso, né? Mas a Paula, naquela época, estava ajudando a Taylor a entrar no mercado brasileiro. No americano, ela já estava explodida. Mas eu digo assim, como é que funciona nas entranhas da indústria, né? Da música, do mercado musical, né? Que tem muito a ver com o tema do podcast. Então, quando você olha para esses artistas e vê o mercado lá fora, vê que eles estão, sem sacanagem, desculpa, 50 anos na frente da gente, nesse outro lado. Né? Acho que o Brasil é um país, talvez, só perde aí, talvez, para os Estados Unidos em matéria de música, né? De produção musical, acho que não tem como comparar o Brasil com um continente, né? Que tem diversos tipos de música, que tem segmentos musicais que só existem aqui no Brasil, não existe em outro lugar do mundo. O espaço territorial influencia muito impressionante. no quanto a gente consegue diversificar, né, o que a gente tem. O Brasil é uma potência musical, né? Um artista estoura, né, cara? Estoura, sei lá, o cara de Porto Alegre, o cara estourou. O cara passa 5 anos fazendo show no Brasil inteiro, não consegue fazer show em todos os lugares, nunca. E às vezes você tem isso, né? Eu trabalhei com artistas que eram regionais, do próprio Armandinho, né? O Engenheiros também, do Havaí, que eram artistas que começaram naquela região do sul, e ali tinha também uma coisa meio protecionista e tal. A gente, para conseguir, né, que os caras tivessem um alcance nacional, né, aí vem aquela velha história, voltamos ao início, né, voltamos ao básico, que é a música, né, que aí, Armandinho fez um desenho de Deus, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, aquilo ali era um hit monumental. Gigante. E a coisa que mais, assim, que eu mais mostrava na gravadora, que, claro, ninguém, ficava puto, né, mas assim, cara, olha só, a música estava super bem na rádio, né? O disco vendendo bem também e tal, o DVD, na verdade. Mas, assim, o que mais me impressionava não era nada disso, era a quantidade de trocas de arquivos que tinham nesses softwares de trocas de arquivo, né? Vou falar um aí. Pô, agora eu me perdi. Mas não tem 200 desses caras, né? Esses softwares... você baixa arquivo do computador um do outro, naquela época. Que era tipo LimeWare, Emule. Sim. Então, assim, cara, era sem sacanagem, era uma coisa de 60, 80 milhões de arquivos sendo... Pô, já tô me sentindo um dinossauro falando isso, porque tem gente também que não sabe o que é isso. Que é você colocar no Emule, tua biblioteca, e aí, a pessoa podia acessar a tua biblioteca e baixar, e você pegava dados dos outros. Caraca, ForShare, baixei muita música no ForShare. Cara, a gente tinha dito, como é que se ganha dinheiro com isso, né, cara? Como é que o cara vai... Como é que o artista vai monetizar, né? A palavra hoje é essa, com tanto... Que era pirata, né, velho? Tá lá, 80 milhões de arquivos, mas ninguém tá pagando nada por isso. Cara, mas eu acho que leva... Eu tava em Portugal agora, e aí eu conheci alguns artistas angolanos, e eles me explicaram um pouco como é que tá acontecendo a indústria lá, né? Os caras estão, 20 anos atrasados, assim. Os caras estão pagando espaço em playlist de CD e pendrive pirata. Mas esse lance, assim, a época da pirataria, mesmo que o artista não monetizasse diretamente, assim, com o consumo da sua música, como deveria ser o ideal, é muito parecido com o que a Angola vive de assim, mano, os caras têm um lance de levar a gente pra show, que é muito doido, pô. Eu fiz Titica, né? Gigante, né? Gigante. Cara, que isso, cara? Eu vi vídeos assim de artistas começando, mas que entendem esse posicionamento de vamos, assim, não é nem que eles entendem isso, eles só não olham pro digital, mas conseguem trazer uma força de público que, cara, eles ganham muito dinheiro, assim, com a indústria de venda de show, de publicidade, e às vezes a gente também, acho que a gente tá numa indústria onde a gente olha tanto pro digital, tanto pra receita e pro catálogo e tal, que é uma parte vital, mas é tanto que a gente se desconectou de como é que a gente leva a galera pro show. Que pra mim é um grande desafio, assim, como empresário, mano, eu sei fazer vários mecanismos, vários planejamentos da gente fazer esses números crescerem, a audiência desse artista crescer, mas é sempre um desafio, mas como é que eu boto essa galera no show? Cara, isso pra mim, assim, o show é um negócio que é por onde eu comecei na profissão, acho que é a parte que eu mais gosto.
E a gente até tava, a Vitória tá aqui, a gente lançou uma banda semana passada chamada Pago Rap. Vitória não vai participar? É, Vitória, né? Mas não pode botar a cadeira aí? Pega a cadeira aí, cara, vem pra cá. Entra aqui no negócio, pô. Vem, Vitória, vem, Vitória. Mas vem pra cá, mas vem. O cara subvertendo o podcast. Vem você pra cá. Não, Pô, de bobeira. o Daniel é do escritório também, Daniel de casa, Daniel manda. Venha pra cá. Oi, pai. Venha. Você não... Ele não tá te ouvindo, mas ela tá pedindo. Qual é o nome do teu pai mesmo? Meu pai é Eliezer Lemos. A Vitória tá pedindo desculpa pela atrás. É uma lenda na nossa indústria, meu amigo. mesmo. Aí é Inclusive, pô, queria deixar o recado, hein, seu Eliezer Lemos. O senhor tem que vir aqui, porque ele fica fugindo, né? A gente tá foda. falando disso hoje No também. dia que ele vier, eu quero ficar na plateia. E aí, ali, querido, porque tudo ele é bem? incrível. Oi, gente, tudo bem? E aí, Eu certinho? cheguei umas 6h30 ali, aí eu vi o assunto tão engajado já no início, eu falei, não, vou deixar eles, né? Não Tava vou ver. fluindo, né? Pô, fluindo mais. Eu já fiz várias anotações aqui. Isso que é importante, pô. Porra. Prazer, a gente não se conheceu aquele dia lá, mas prazer, tá? Prazer. Parabéns pelo irmão. Foi Prazer Pago meu Rap? também. Foi. Prazer no novo. Mas voltando ao Pago Rap, a gente foi lançar semana passada o Pago Rap e a gente decidiu fazer isso, lançar com show. Falou, cara, quer dizer, o show, a gente falou, vamos fazer um ensaio, sabe? Vamos fazer um ensaio pra poder ver a galera e a partir do palco ali a gente conseguir olhar e falar, pô, Cara, isso tá errado, isso tá certo. Porque pra mim o artista nasce no palco, cara. é isso aí. Sim. Assim, não é na rede social, não é no clipe, não é no YouTube, não é no conteúdo do Instagram, tudo isso é fundamental. Mas é o palco que faz o artista. É na hora do vamos ver que você fala, né? Fala aí você, fala aí, o que você acha? Cara, gente, Pago Rap foi uma experiência, tá bom? Foi uma experiência, cara. Foi uma experiência. Eu tava ali puxando, assim, todos os ganchos que vocês falaram até agora. Eu não podia concordar mais de que, por mais que a gente esteja mega avançado com os streamings, com tudo que a gente tá recebendo de informação nova aí, o artista no Spotify, a importância da atualização do artista, mas eu também não poderia deixar de concordar que o palco, pra mim, é a prova dos 9 de qualquer artista. Porque, assim, eu não vou aqui, né? Não vou fazer essa coisa assim antiética, mas a quantidade de artista que você ouve no Spotify, você vê o trabalho no Instagram, mega equipe, mega bem estruturado, uma equipe foda de marketing, figurino, tudo. Mas aí você chega no palco, o pessoal abre a boca e aí? Não, e o Star Quality, zero. Tipo, zero performance, zero. Sim. Cadê o artista? Cadê a música? Cadê o produto que vocês estavam falando? Que a música é o produto antes do marketing. Então, assim, às vezes também até que ponto vale essa aposta, essa grande aposta na atualização do artista no online ou o que seja, e não de fato Na música, né? música, no Ele É aquilo talento, que o Daniel entendeu? aquilo que o Daniel tinha falado, a gente tinha Sabe comentado como é que a aqui gente chama isso? Eu chamo, né? A indústria também, mas eu adotei isso um pouco. Eu chamo de front. Esse é o front de guerra. Se o artista não tá no front, vai cara, perder. Ele acho difícil ele se consolidar. Aham. Entendeu? Porque o artista que nasceu no digital e ele quer se consolidar na carreira, se ele não tiver o front, se ele não tiver o show, esse contato, né? O front é esse contato com o público direto, ele não se consolida, cara. Eu não sei. Se você lembrar de alguém, você até me fala, mas eu não consigo lembrar de ninguém que tenha conseguido só com o digital se consolidar, entendeu? Eu acho que ele pode começar ali, acho que o digital é fantástico, porque, cara, antigamente a gente não tinha isso, né? Você imaginar que você tinha que lançar, cara, os Beatles, cara, quando começaram lá atrás, eles recebiam as cartinhas, os presentinhos, se comunicavam com os fãs pelas caixa postal, né, velho? Tal, era muito lento, né, velho? Uma parada muito lenta. Mas aquele negócio funcionou e é engraçado porque não mudou nada. Ah, não, mas mudou nada. Desculpa, queridos do marketing, vocês não inventaram porra nenhuma. Desculpa. Não inventaram nada, porque o que os caras faziam de lançar o single, aí lançava. Quando os Beatles lançavam um álbum, eles já tinham 4, 5 sucessos, meu amigo. E já tinham trabalhado aquilo ali, já tinham extensamente feito um trabalho, claro que não tinha internet, não tinha nada disso, era uma coisa muito mais física, né? A coisa tinha que viajar pelo correio, né, para chegar, mas, cara, loja, né, é outro universo. A entrega era outra, né? O suporte era outro. O suporte hoje é digital, antigamente o suporte era físico. Só que nós humanos, gostamos do físico. Não, e consolidar não é dinheiro, né? É.
Assim, quando a gente tá falando de show, consolidar tem muito a ver com isso. Me veio aqui um exemplo, sei lá, no Gorillaz. Os caras, eles precisam ir pro palco, irmão. Eles podem ser gigantes, assim, é um fenômeno o Gorillaz. Sim, a puta ideia, Mas eles né? têm que estar no palco pra aí sim ser um artista realmente Como é consolidado. que vai pro palco um negócio que Sim. nasceu de arte digital, né? Sim, sim. Mas eles fizeram. Pra caralho. Não, mas o que é do muito caralho, difícil. né? Eu amo. É do caralho. Eu acho muito maneiro, assim, e eu acho que é legal agora a transição que eles estão fazendo pra uma presença mais física do cantor, assim, ter a referência mais de quem são as vozes, quem são as personagens humanos, né? Assim, para além do LED, enfim. Tornar real, né? Tornar real, realmente, o negócio. Como é que Mas você isso- vê o Bruninho Mars, né? O Bruno Mars, meu amigo. O que ele fez ali. Pô, a gente agora no passou, velho. uma semana... Pelo amor de Deus. Você viu, meu você irmão. foi lá ver o show dele, eu fui lá ver o foi a show. primeira Fui vez, por causa... eu fui no primeiro show, aí uma semana Rodrigo... Você tem que ir Rodrigo, lá você ver não o tá show. entendendo, Rodrigo. O Rodrigo, assim, nem ia no detal. Comecei, Rodrigo. Foda. É o show, é o show, é o show. Dormiu Peguei, o Rodrigo tava lá. peguei o carro e falei, cara, vou ter que... Não, e eu tinha passado a semana inteira conversando com o Daniel Você viu o segundo sobre show Bruno dele? Mars. Falei, Quem cara, viu o segundo? eu vou ter que ir lá, não vai ter jeito. E, cara, Que que show. show absurdo, assim. Eu tenho falado com todo mundo, Não tem tem nada conversado. pirotécnico, Você tem não que tem nada. assistir Não, aquilo ali É o cara. e entender o seguinte, cara. O cara é o Bruno Mars. O cara é o Bruno Mars, o cara é gigantesco. Mas e o cara ensaia cada passo, cada momento, Mano, cada tem que letra, dar fora. cada olhar, É. tudo. Aí o cara, que não é um dedinho mindinho do Bruno Mars, o cara vem e fala, não, tá tranquilo, a gente chega lá na hora e vê qual é. Cara, é o oposto, sabe? Quanto menor você é de tamanho, mais dedicado você tem que estar. Sim. Então, pra mim, foi uma aula olhar e falar, É um cara, espetáculo. é o né? Bruno Mars, tá ligado? Você só tem Gente. noção quem é o Bruno Mars quando você vê o show do Bruno Mars. Exato. Essa é a- Sim, sim. E aí tem uma coisa que a gente fala também na indústria, que é uma máxima, vamos dizer assim. Eu não gosto muito desse negócio de máxima, mas essa é boa. Que é o seguinte, o show tem que sempre ser melhor do que o... Desculpa, vou usar uma expressão antiga, do disco, o álbum, Sim. do que a música, né? Do que está no digital. Então, se a sua música é ótima, se as pessoas adoram, se você tem 1 bilhão de plays lá no Spotify, no Apple Music, meu amigo, quando você for apresentar isso pro público, tem que ser melhor, não pode ser pior. Porque senão as pessoas vão se decepcionar, vão falar, pô, cara, eu adoro essa música, mas o cara, sei lá, entendeu? Então, se você, quando for entregar, entregue. Mas não pode ser entregue... igual. Não, tem que ser melhor. Gente, eu não podia mas concordar é menos. melhor sempre e nunca igual, assim, que É. é muito agoniante também o artista que leva exatamente a versão que tá no Spotify pra vocês, assim, pra mim já não se torna melhor e se torna algo que Previsível, tira né, algo do lance do espetáculo. De É. você tá vendo ele são experiências cantando, diferentes, interpretando. né? São experiências diferentes, Mas é exatamente. complementar. Então, o show é o seguinte: o cara, se você começou com o teu artista, ele tá bombando lá no digital. Na hora que ele começar a turnê, que é uma outra coisa que não tem no Brasil, né? Que a gente não separa, né? Sim. Uma coisa de outra, né? Isso que é, Pô, é esse um é o erro. meu sonho É um fazer, erro, Daniel, é um no erro. Brasil, que é criar turnê do artista. Falar, agora que a gente É. lançou, agora Isso. trava, Sim. agora a gente vai abrir turnê, vamos fazer todas as capitais e vamos parar, vamos produzir um disco 6 meses. Os Estados Unidos fazem assim, os caras Fazem. abre a turnê, E tem artista faz que tá fazendo isso tudo, aqui para. já. É, porque a turnê não é Começou só a agora o turnê. João, né? né? João O João faz muito abriu A uma turnê, turnê agora. lançamento. Não, acho que tá vendo. O João é um bom exemplo de um artista contemporâneo que Tá tá introduzindo. que tá fazendo a coisa certa. Eu vejo É. ele como um bom exemplo de um trabalho bem feito, assim. Ele é Universal, não sei qual a gravadora. Não lembro. Warner? Não sei. Não sei. Não sei. Não Eu sei sei que é certeza. um Dos dois. trabalho que está sendo bem feito. Ele está crescendo. Universal. Ele Porra, tá, Brunão, assim, você é o Boa, melhor Bruno. diretor. Olha, muito obrigado, Ah, Brunão. Universal, gente. ele está realmente fazendo um trabalho para se consolidar, entendeu? As pessoas falam, não tem mais um Caetano, não tem mais um Gil. Eu falo, querido, tá cheio. Tá cheio. Esses Tá caras, cheio, pô. Tá o problema é o maluco. Mas seguinte... tem artista. Pô, mas você tem Glória artista. Groove, você tem João, você tem Isa, você tem Luísa Sons, tem um Exatamente. monte de artista pop aí que tá fazendo Mas um trabalho esse mercado bonito. independente, dessa galera que tem muito talento, mas é independente e que não vê a gestão, não tá ligado nisso, isso é um problema. Então a gente vai ter um problema talvez daqui a 10 anos desses artistas que ficaram muito de olho naquele momento, mas não pensaram como é que ele estaria daqui a eu tantos diria anos. Eu diria que já estamos tendo, Daniel. Eu tenho assim, uma tá. experiência de pelo menos 6 anos que a gente estourou lá com rap. Isso já foi 2017, tem 6 anos. E eu olhando a cena daquele ano, comparando com hoje, eu já vejo pelo menos assim, uns 60% dos artistas batendo cabeça. Falando assim, mano, o que faz agora? O que acontece? Começando a cair em si de que, caraca,
É necessário uma gestão, é necessário um manager, é necessário um IR, é necessário um marketing, é necessário uma equipe, não dá pra eu fazer tudo sozinho. E Nossa. cada vez mais a gente vai passando, inclusive a iniciativa aqui do podcast é essa, a gente cada vez mais mostrando pra galera, olha quantos profissionais estão envolvidos pra fazer a música chegar no ouvido das pessoas. Nosso trabalho é esse, fazer com que as pessoas A pessoa escutem tem a que música. pensar que o cara, ele além do artístico, quer dizer, essa equipe é que vai tornar ele fortalecer a marca dele, ajudar ele nesse fortalecimento de marca, em ter um negócio, né? Você que faz a gestão também dos artistas, você sabe que tu tem que ter o olhar para isso como um negócio, como business, Muito. né? E você movimentar esse negócio, né? Saber que, pô, esse cara tem que ser bem pago. Os caras às vezes acham que, não, esse cara vai trabalhar para mim por meus belos olhos. Não, cara, se você quer ter um profissional, meu amigo, Gabaritado, bom do seu que lado. seja experiente ou não, mas que esteja ali do teu lado, mas que tenha essa capacidade de fazer essa virada na tua carreira, pague bem esse cara. Entendeu? Movimente o dinheiro que você vai ganhar. Porque às vezes eu fico pensando assim, porque em música é diferente do quê? O cara vai ser médico, ele fica quantos anos na universidade estudando? Quantos R$1.000 esse cara gasta para ser médico? Mesmo numa universidade pública, ele vai ter que comprar livro, ele vai ter que gastar uma grana para morar naquele lugar que ele quer estudar. Às vezes você vai fazer as contas, você vai ver que o cara gastou um apartamento para ser médico, entendeu? E o cara da música não quer. Ele acha que... Pô, se você não acredita na sua carreira, se você não quer botar o dinheiro nisso, você acha que você vai se virar como? Como é que você acha que você vai multiplicar? A multiplicação dos peixes, como é que é? Você vai esperar Jesus descer na terra de novo? Então, querido, olha, prepare, isso é business. Então, se você quer ter uma carreira consolidada, se você quer crescer, se você quer ser grande, pense grande. Mas pense como um empresário também. Né? Eu não quero... Beleza, você vai ter que ter uma equipe. Mas, cara, tem uma equipe. Eu acho que tem dois lados, assim, quando a gente fala de equipe. Tem um lado profissional, que ele tem que entender o momento dele, assim, como prestador de serviço, de saber cobrar sobre o seu serviço, saber o que é certo ser cobrado. E pro seu momento também. Eu tive muita essa preocupação quando eu saí da K2L, assim, de... o que eu sou, pra onde eu quero ir, o quanto vale essa minha função, justamente, assim, o que é maneiro pra mim, o que o mercado tá pensando pra um tipo de profissional como eu. E o outro lado, que é o lado de quem contrata, seja o artista, o empresário, o escritório, que não é maneiro pagar pouco. E a partir do momento que você está pagando pouco, o mercado está vendo isso. Quando você fala para outra pessoa que você está pagando pouco, isso manda uma mensagem. Porque ou esse profissional ele não está sabendo se precificar, ou o que é mais natural cara, esse profissional, muitas vezes, ele nem é tão bom assim. Para acompanhar, assim, acho que se você paga bem um profissional, que eu acho que é o ideal, eu procuro, pelo menos, sempre me preocupar com isso, assim, se eu tô pagando... Cara, eu quero muito que a Fuse a gente pague, sei lá, R$3.000 para um técnico de PA. Entendeu? Isso quer dizer que, meu irmão, a gente tá botando um cara muito foda. E a gente sempre se preocupou de, tipo assim, a gente teve cachê, cara, a gente sempre se preocupa qual é o melhor profissional dentro do custo que a gente consegue arcar. Porque isso vai trazer resultado na entrega do artista, vai trazer resultado na evolução do artista, porque, cara, quando você se escuta bem, ou quando você aprende com um coreógrafo melhor, você vai evoluir muito mais. E a outra também tem essa mensagem pro mercado, que eu acho que acho que o artista, quem tá gerindo, quem contrata, às vezes tá ignorando isso, tipo assim, pô, tô pagando pouco, tô me dando bem. Não, você tá se dando mal, mano. Tipo assim, a gente tá entendendo que, mano, você tá pagando, sei lá, 100 conto pra um profissional, que pra aquele teu momento de carreira, o ideal é que ele custasse no mínimo 1.000, irmão, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas se você tem planejamento, se você faz um planejamento, né, Lindy, eu acho que, claro, que cara, ninguém começa com, pô, a não ser que ele seja... tem uma herança, ou que ele seja cheio da grana. Às vezes o cara, não tem um ponto, né? Mas eu acho que tem que acompanhar conforme, se você pode pagar mais, não deixe de pagar melhor. Esse é um ponto Ou paga pra você. Valorize, tu pegou né? o cara lá atrás que custava 50 conto, gosto muito dele. Então você vai ter que ter dinheiro agora pra capacitar ele. Exatamente. Pra ele fazer um curso, alguma parada, pra você poder pagar ele melhor. Isso é um gap do mercado que eu vejo muito, assim, a galera crescendo, principalmente o que aconteceu no rap, porque os cachês eram 10, 15, 20 mil. Hoje os cachês estão em 200, 300, 400 mil. E aí eu vou conversar com a graxa, a galera que tá ao redor, e a galera fala, Rodrigo, estamos mantendo a mesma coisa. Eu falo, cara, é assustador. Sim. E aí tem uma comparação que eu sempre gosto de fazer com a música, que é futebol.
E, pô, é esporte coletivo, sabe? Não adianta você contratar um camisa 10, craque, maravilhoso, se botar um goleiro da 5ª divisão. Sim. Botar um lateral perna de pau acima do peso. Você precisa, cara, ir aumentando, ou então botando grandes botar profissionais. Todos aqueles atacantes igual o Flamengo fez agora e não ter o cara pra passar a bola. Nisso, porque o nosso diretor aqui é São Paulino e eu já tive que ouvir várias aqui. Tô com saudade do técnico. Meu Deus do céu. O Dorival. Volta, Dorival. Você é Flamengo, Daniel? Claro. Meu Deus do céu. Cara, já perdi metade do... Mas esse lance de você... É uma equipe, cara. Entender como equipe, sabe? Que você tem que ir melhorando, né? Contratando e trazendo gente, pagando bem. Sim. É algo na gestão, né? E aí eu acho que dá pra gente falar... Gestão, né? É sobre a gestão. Muita gente ignora essa parte da gestão. De que, cara, você precisa estar fazendo uma gestão ali de preço, de salário, de equipe, de profissionais. Se você pensar, por exemplo, os Lemos, né? O escritório do seu escritório. Cara, não tem jeito, velho. O cara vai fazer show, o contratante, ele quer público, né? O que eu costumo dizer, o que eu costumava fazer, né? Você tem que ter o cara, o que é contratante, como parceiro também, né? Quando o cara tá começando e tal. Pô, eu fiz muito de abrir show, pedir, pelo amor de Deus, deixa meu artista começar ali, abrindo o teu show. Então, o que eu fazia? Pegava uma casa que tinha um dia bom. Claro que esse cara nunca quer entregar pro cara que tá começando, mas eu pedia, mas aquele horário ali, antes do cara e tal... Você tem que procurar mecanismos para esse cara expor o trabalho dele. Sim. Quando o contratante vê o resultado, isso é muito importante. Porque, cara, tu é contratante, tu é comerciante, cara. Tu tá contratando um show pra tua casa, o público tem que beber, o público tem que consumir, o público tem que curtir a tua música. Você tem que entregar. Se você entregou e o público teve esse feedback, o cara da casa vai ver também, quero esse cara de novo aqui. Gostei do teu artista, traz ele de novo. Mas é assim, você começa ali, ninguém começa com um público gigante. Né? Eu tive a sorte na minha banda tocar no Rock in Rio, porque o menino lá estava em Nova York, viu meu disco tocando, mas é aquelas coisas coisas universais que acontecem, que o cara ouviu a música, gostou, e eu estava lá tocando para 100 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas tinha ali, tem gente pra caralho. Aí você, agora tem que aproveitar a oportunidade, né? Mas isso é uma coisa que é muito difícil acontecer. Se você não tem essa oportunidade, você tem que estar ali cavando esse negócio. E entender os dois lados, entender o contratante, entender o teu papel, né, dentro dessa indústria, dentro do mercado. Eu acho, Daniel, que rolou, o José pode até completar, ver se ele concorda comigo ou não. Eu acho que essa geração teve um gap, acho que até a pandemia trouxe um pouco disso, que alguns artistas começaram a estourar em relação a números, né? Na pandemia ali um pouco antes, milhões de visualizações. E aí abriu shows, os caras foram fazer shows e já pegaram públicos grandes, entraram em festival, e aí os caras não passaram por esse processo de maturação, de entender na estrada, de entender no contratante pequeno, de entender nessa coisa do jogo de cintura. Eu vi muito isso acontecendo. E aí tem um efeito sanfona que é péssimo, que na hora que os shows começam a dar uma esvaziada, o cara já não sabe lidar com isso. O cara entra em pânico, o cara fala, cara, acabou. E não entende que, na verdade, ele que começou num momento diferente de mercado. Ele tá sendo renovando, né? Total. Não, isso manda uma mensagem pros outros artistas. Eu acho que quando eu, enquanto artista, vejo que o outro subiu e sumiu, e você não entende que, na verdade, o cara não entendeu todo esse processo, não de negociação, de uma linha que é importante, qualquer planejamento, que é shows promocionais. Você precisa ter um budget anual ali pra poder, cara, eu tenho que estar nessa casa. Eu tenho que mostrar esse show pra esse contratante. E às vezes eu tenho que pagar pra estar lá, porque é importante, é posicionamento, vai ser bom pra N aspectos da vida. Mas se eu tô vendo algum artista como referência, esse artista cai, some o público dele, eu começo a ter a visão de, já então a parada é fazer o máximo de dinheiro possível, porque depois some, pô. Entendeu? E a gente trabalhando com o urbano, a gente vê muito isso, assim. A galera querendo fazer caixinha, pô. Entendeu? Porque viu vários outros exemplos. Eu acho que isso quer dizer não só por uma... Acho que é falta de informação e os exemplos que você segue, às vezes, que, sumiram. Fala, cara, então não sei o que pode ser com a minha vida, então é melhor cobrar o máximo, pagar o mínimo para as pessoas que estão ao meu redor, para eu poder fazer a minha caixinha sem estar me preocupando com planejamento a longo prazo da construção da minha carreira, enfim. De como eu retomo esse público. Eu chamo isso de operação caça-níquel, assim. Os caras, né? Vão bater no carteira, vão pegar o dinheiro de todo mundo. E aí, acho que já pode conectar com o que a gente falou lá no começo, que acho que foi você que falou, Daniel. O grande segredo talvez não seja chegar lá, mas seja se manter lá. Se manter lá, fazer a carreira.
Como que vocês enxergam? Quais são os elementos na carreira do artista que possibilitam fazer com que ele consiga se manter numa carreira? Fala você, por favor, que tem mais Você quer- experiência. tá. Cara, é justamente essa construção, né? De você... ninguém... Você pode reparar que a grande maioria dos artistas, às vezes, não estoura no primeiro single ou no primeiro álbum. Né? É ali aquele... Eu vou pegar o Zé Felipe, tá? Como exemplo. O Zé Felipe é um exemplo recente. Se você ouvir... Eu adoro fazer isso, aliás, acho ótimo. Eu pego o artista e faço o regrido para entender por que ele chegou lá, né? Sim. Como que esse cara chegou lá. Não sei quando foi, uns 3 meses atrás, eu comecei a estudar a carreira do Zé Felipe, porque eu cuidei do pai dele, do Leonardo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Leonardo e fazia uns 4, 5 discos com o Léo. E eu falei, cara, quando ele começou a carreira dele, ele começou muito na cola do Leonardo, né? E eu achei aquilo, pô, mas, cara, envelheceram o menino, né? Pegaram o garoto, pô, novão lá, tem uma pegada que eu acho diferente, né? E pop e tal, e quiseram incutir nele o DNA do Leonardo. transferir, né? Vamos transferir o DNA e... Vamos rejuvenescer o Leonardo. e trazer pro Zé. E eu, cara, eu falei, pô, eu achei que não ia dar certo aquilo. E aí, quando você começa a acompanhar a carreira dele, vê a evolução da carreira dele, ele migrando pro pop, né? E agora teve recentemente a ruptura de ele, pô, agora rasgou, vou fazer a parada bem popzona mesmo e vou seguir a minha onda, né? Talvez ele tenha descoberto a onda dele ali, né? Agora, recentemente, depois se você olhar no Spotify, ele tem uns 3 ou 4 álbuns lançados antes desses últimos agora que foram sucesso. Então ele bateu cabeça. Ah, fez sucesso? Não foi um álbum que deram totalmente água, foi até legal, mas não consolidou. Então, assim, essa consolidação de carreira, ela requer tempo. Não é uma coisa que você vai fazer em um ano, às vezes nem 2, nem 3. Às vezes leva 5, leva 10. Total. Entendeu? Eu tenho alguns exemplos de artistas que eu trabalhei, que desenvolvi. A própria Paula. A Paula é um exemplo de uma artista que começou a tocar com 14 anos de idade, foi fazer sucesso já com quase 30. Então, assim, mas para que a Paula pudesse realmente, vamos dizer assim, consolidar, primeiro foi um trabalho de convencer que ela precisava fazer as músicas que ela se propõe a fazer, e não a que deram para ela. Sim. Né? Os produtores, o Marcos Viana, que é um produtor maravilhoso, cara do rock progressivo, super capaz, mas é produtor musical, ele está na onda dele, ele vendeu a onda dele para ela. E quando a Paula chegou para mim, num vídeo que um empresário mandou, um empresário lá de Minas, eu olhei e falei, cara, isso aqui é uma Johnny Mitchell, isso aqui é uma Carole King. Claro, a gente começa a se espelhar, né? Porque é folk, isso aqui não é outra coisa, não existe isso no Brasil, né? Eu fiquei tudo arrepiado, eu falei, caraca, velho. E tem uma coisa do artista aqui também, que é muito louco, eu tô falando como a R, né? O artista, ele tem um holofote, velho. Entendeu? Essa parada, eu vou entrar num negócio aqui que é muito louco, mas tem um holofote. Você olha pro artista e você vê aquilo. Eu vi isso em alguns artistas. Né? A Paula tinha brilho. Muito isso. Ela, mesmo ela naquele estúdiozinho, com aquela blusinha, aquele violãozinho, porra, tem uma parada. Não tem nada, tem um holofote nela. Quem que botou esse holofote? Não botou, foi Deus, meu irmão. Não sei. Eu não sei se foi você que falou uma conversa que a gente teve, que é o magnetismo, né? Magnetismo. O artista entra num ambiente, ele tem que você ser. sente. Roberto Carlos. Você quando sente, entra, para ser irmão, independente do tamanho do cara, você sente que chegou, tem uma energia diferente naquele lugar, magnética. Né? O artista tem que ser magnético, ele tem que ter esse poder de conversão, assim, né? E o cara que não é, Daniel, ele consegue aprender? É isso que eu ia falar, você acha que a maior parte dos artistas tem isso ou não? É um isso dom. pode ser trabalhado, né? Porque eu acho que eu já senti dom. essa energia algumas vezes, mas ao mesmo tempo... E também teve uma coisa que aconteceu comigo, que é outras pessoas verem algo que eu não consegui enxergar. De ver esse magnetismo, um fator estrela ali muito forte, que talvez eu ainda não tivesse tão preparado para poder me conectar de alguma forma, assim. Mas eu acho que, assim, tem uns que tem muito e tem outros que não tem, mas que conseguem construir uma carreira. Mas aí talvez tenha... Assim, é aquele negócio que você estava falando, né? Não tem uma fórmula, Sim, né? sim. Cada um é de um jeito. Mas o que eu percebi, assim, com os artistas que eu tive a oportunidade de trabalhar, é que, assim, quando você conecta, quando você acerta, quando você sintoniza... Porque eu penso assim, vou dar um exemplo muito claro aqui para mim, o que é isso. Todo artista, para mim, tem uma antena.
Pensa numa antena parabólica, ele tá ali com aquela antena e a antena tá ali, ó. Um satélite, né? Ele tem que conectar. Ele tá lá. E às vezes ele tá batendo cabeça 10 anos com aquela porra daquela antena e não conseguiu ainda conectar com nada. Cara, quando o cara acha, ele acerta a música, ou ele acerta... Quando a coisa dá certo, existe essa conexão, entendeu? Nossa. Parece que conectou o satélite com a antena dele. E aí, acontece essa mágica. E não é que acontece isso num show, no Rock in Rio, não. Sim, sim. Na Paula aconteceu num estúdiozinho lá do Marcos Viana, um negocinho, o cara gravou com a câmerazinha que ele tinha lá. E quando ele me mandou a fita, eu falei, caraca, bicho, que é isso, velho? Aí eu fiquei todo arrepiado, falei, caraca, bicho, que música incrível, que música linda, não sei o quê. Aí chamei a menina, né? Pô, às vezes o cara só tem uma, né? Sei lá. Mas basta uma, viu? Basta uma, isso que é uma outra coisa que eu falo. Basta um hit pra você virar a tua carreira, velho. Tu não precisa de 2, tu precisa de um. E esse, às vezes, esse um, essa conexão é que vai fazer a virada, tá? Mas no caso da Paula, que é o meu case, vamos dizer assim, as pessoas usam, né, tem muito essa coisa de ser o case da Paula, mas assim, ela tinha várias músicas. Ela sentou na minha frente, começou a mostrar 1, 2, 3, 4, falei, cara, bicho, pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa do outro mundo, entendeu? A menina, ela tem um talento excepcional. E aí a minha dúvida foi, por que você nunca gravou isso, cara? Ah, porque o produtor falou pra não fazer. Ah, porque não sei o que não fazer. Não sei o que não sei. Aí eu só falo... As vozes, né? As vozes. As vozes que você falou lá atrás. Aí você... Aquele negócio, você fala, mas será que o cara desenvolve? Às vezes ele não achou. Porque existe esse processo também do cara dele conquistar essa experiência. Sim. Né? Dele crescer como artista, como ele entender quem ele é, né? Identidade. A identidade, essa identidade você não descobriu assim, nasceu, descobriu, não é. O próprio Roberto, então citei o Roberto como um cara magnético, o Roberto também foi uma coisa que ele foi chegando lá, porque o Roberto tem um talento gigante, né? Foi buscando. Mas ele também não chegou e conectou, não foi assim, não foi explosão. Ele levou um tempo até ele chegar a dizer quem é o Roberto Carlos, quem é esse cara, né? E ele passou por um processo, ele foi um artista que teve uma fase rock, foi super roqueiro, e é legal pra caramba essa fase dele. É super importante para o desenvolvimento da carreira dele, para onde ele chegou, onde ele está agora. Uma vez eu falei isso pro Luan Santana, numa reunião com o Luan, eu falei, cara, eu acho que até foi o pai dele que me falou, aí eu falei, cara, onde é que você vê o Luan daqui a tantos anos? Eu falei, cara, eu vejo o Luan, desculpa, assim, como um artista pop, assim, como talvez um Roberto e tal, né? Com a importância que ele tem. Ele está passando por tudo isso, mas ele vai chegar num ponto que ele vai ser tipo o Julio Iglesias, assim, sacou? Ele vai ser o cara. E hoje tá caminhando bem pra isso. A gente viu notícia agora que o Luan Santana A gente falou sobre isso ontem. vai fazer Rock in Rio, provavelmente. Então vai ser o primeiro artista que vem do sertanejo a entrar no Rock in Rio. Ele merece. Não, ele tá com 3 Ele músicas merece. do álbum novo no chart 50. É. sei lá. Ele é foda. Isso dos momentos, né? Eu gosto muito também de lembrar, trazendo um pouco mais pro Urban, a carreira do Orochi. Pô, o cara começa em batalha, e aí o cara cria um grupo, modéstia à parte, que aí vira modéstia, aí faz a carreira solo. E aí, na minha opinião, né, o Poesia 6, quando ele entra no Poesia 6, aquele momento ali, eu acho que ele entra na engrenagem, que é esse que você falou. Sim. Ele acha a frequência, o jeito que faz, Isso, a e frequência. aí ele já vem balão logo em seguida, aí abre a Main Street, não sei o que, então... Acho que o artista percebeu isso também, quando ele acha... Eu perguntei pra você se tinha fórmula, e eu comecei a anotar aqui alguns elementos. Anotei 4. Se tiver mais algum, vocês tentam me ajudar. Identidade, persistência, pro cara se manter, magnetismo, essa estrela, o holofote, e um hit, pelo menos um. Acho que esse talvez sejam, né? A gente tá tentando chegar aí numa fórmula de como o cara consegue manter uma carreira, não fazer só um sucesso esporádico. Teve um cara mas que mantendo. eu tive essa experiência, que foi... Eu tava numa... Não lembro, alguma parada que o Thiago Deck me chamou lá na One, que juntava uma galera dos selos, na época eu tinha um selo chamado Casablanca. E aí a gente acabou a reunião e tinha um cara que falava muito. E era o único artista da sala onde só tinha os empresários dos selos e tal. Que era meio que um lugar pra geral se encontrar, se conhecer, informativo pra caramba. E aí o Thiago falou muito desse cara. E eu olhava pra ele e falava assim, cara, pra mim eu não vejo nada, mano. Tipo assim, não me impactava, não tinha magnetismo em nada. E eu tinha... existia uma possibilidade de um dia a gente conversar de alguma coisa, ele tava muito no início. E passou, sei lá, 4 meses, e aí se torna o MD Chef, que eu olhei pro moleque... Desculpa, mas eu vi, assim,
ele remetia à voz do Orochi. No início ele tinha uma voz muito grave, muito parecida com o momento que o Orochi estava. A imagem, ele tem a altura muito parecida com o Orochi. Ele não tinha esse cabelo, ele era o cabelo raspadinho e tal. E eu não via nada de uma identidade muito forte nele, um magnetismo muito forte. Mas, na verdade, não passou nem tanto tempo assim, cara. Acho que passa pouco tempo. Eu escuto Freestyle pra Faixa Rosa, que é o remix que o MD Chef tá. E eu fico fascinado por aquele cara. Freestyle pra Faixa Rosa do Bin? Remix que entra o... E aí, no remix que ele entra. E eu escuto e fico tipo assim, meu irmão, quem é esse maluco? E aí, quando eu fui descobrir que era o mesmo cara que eu tinha conhecido e depois vou encontrar ele, esbarrar com ele em alguns eventos, eu falo, caraca, ele conseguiu desenvolver, tipo, essa identidade, esse fator estrela muito grande que, cara... Timbre que só ele tem, né? Exatamente. Ele abre a boca e fala. Exatamente. Essa bizarro. construção de marca, né? Acho que tem tudo a ver com o brand que a gente tava falando. Às vezes eu sinto que os caras fazem isso de forma intuitiva, às vezes é de forma pensada. Sim. Não sei qual foi o caso dele. Mas, por exemplo, o MD Chef, ele achou um cabelo, ele achou um tom de voz, ele achou uma vestimenta, ele achou o negócio do whisky. Né? Você pensa em whisky, rapper, você conecta ele. Ou ele teve alguém orientando ele? Ele tem o Josby ali por trás, que é um cara que eu conheço, um cara bom. E um bom exemplo que eu gosto de dar também é o Major RD. Que o Major RD também. A gente, quando fez lá Pitbull do Ano, música que saiu lá pelo nosso selo, que é o Copo, o Major RD tava nesse processo de encontrar, até a hora que ele encontrou, cara, o chapéu, essa coisa da fivela, o cara anda de cavalo. Então você pensa assim, ó, você fala rapper, cavalo. Qualquer pessoa que gosta de rap fala Major RD. Você fala rapper, whisky. MD Chef. Então os caras conseguiram encontrar elementos de marca que vão conectando a eles. Sim. Isso às vezes é de forma intuitiva, às vezes é de forma pensada. Eu acho que pro urbano muitas vezes é muito intuitivo e talvez com as vozes do lado possa realmente conseguir ajudar e não atrapalhar. E tem uma área que eu acho que eu amo falar sobre. Eu tenho uma grande amiga que é a Eduarda, que na verdade ela é a empresa dela, que é a Star Comunicação, do Zé. O Zé, que é um cara que eu amo pra caramba também. Eles me fizeram entender o que é assessoria de imprensa, o que é um assessor e como ele realmente pode somar na carreira e não só ser o cara que te faz aparecer no Popline ou em algum portal, em algum veículo, que são profissionais que muitas vezes são contratados, mas não são ouvidos, sabe? Eu acho que, assim como o IR, assim como um gerente de marketing, enfim, são pessoas que podem ajudar nessa construção. Um bom assessor de imprensa, o cara que entende sobre a construção daquele que eu acho que é mais do que uma construção de imagem, é uma construção de discurso muito, sabe? Se você consegue escutar esse assessor, eu tô falando isso uma mensagem mesmo pra galera, porque muitas vezes a galera contrata o assessor de imprensa só porque você tá presente nos portais em alguns veículos. E, cara, esse maluco pode ter um know-how de jornalismo ali pra ajudar a construir o teu discurso que ajuda a chegar nesse fator, cara. Ele não é um assessor de imprensa, ele é o cara da sua comunicação. Sim, exatamente. Que é isso que é importante o cara entender. Ele não é simplesmente o cara que vai mandar o teu release para os jornais e depois vai fazer o follow-up. Isso aí qualquer um faz, querido. Você precisa ter um cara que pense a sua comunicação. Que é isso que é o grande assessor de imprensa. Aquele cara que vai pensar na tua comunicação, vai tentar entender quem você é e vai realmente desenvolver um trabalho de comunicação com os veículos. E hoje a gente tem, né, uma quantidade de veículos muito grande e nem sempre você tem que entender também essa estratégia de qual veículo você vai começar, né? O cara sai atirando para tudo que é lado, esse negócio não dá certo, velho. Outra coisa, a gente às vezes estava conversando com um artista, começando a trabalhar, qual era o sonho do cara naquele tempo do físico, né? Era ir no Faustão, ir num programa desse. Às vezes fala, cara, você não está preparado para ir no Faustão. Você não tá, você tem que, até você chegar lá, e outra coisa, sabe aquele negócio, aquela festa que você não foi convidado, mas você quer entrar de penetra? Não adianta, irmão. Festa você tem que entrar pela porta da frente, nunca dos fundos, entendeu? Então se você quer entrar preferência convidado com convite com a tua Exatamente. teu nome, letras garrafais, tapete vermelho. Exatamente. E o Faustão e a equipe dele, os programas que tinham grande audiência, que tem grande audiência, eles estão sempre de olho, obviamente, naquele artista que vai trazer audiência, né? Então se você chegar no programa e a audiência do programa cair, né? Você não vai voltar. Entende? Você, ao invés de estar abrindo uma porta, você está fechando. E isso acontece com qualquer veículo. Se você teve uma matéria, outro dia eu estava conversando com. Desculpa, Sérgio, vou te citar aqui o Sérgio Martins, que hoje está na Rolling Stones, não, na Billboard, ele foi para Billboard Brasil, que parece que voltou agora aqui no Brasil. E o Sérgio estava me falando isso. Até eu cometi uma heresia lá, de oferecer dar uma ideia para ele. Ele falou, não, cara, não é o momento. Acho que
precisa desenvolver melhor essa pauta e tal, porque o Sérgio é um cara das antigas, que tem essa noção, né, de qual é o momento de você chegar com um projeto, com um produto. Isso é importante, entendeu? Na comunicação do assessor de imprensa, ele não é só o cara que vai dar o tiro, ele precisa estudar o artista e entender como esse artista vai se comunicar. Isso, Daniel, a gente está num processo, acho que a gente, todos nós, né, num processo de, essa nova geração de artistas, da gente tentar fazer os caras entenderem, acho que o Lins pode até complementar, talvez você passe pela mesma dificuldade, que é fazer os artistas entenderem duas coisas. Uma, que com a equipe deles, eles não podem ser artistas. Com a equipe deles, existe o artista pro mundo, né? E com a equipe dele, é o oposto. Ele tem que tirar aquela coisa do artista, do holofote, do ego pra fora, pra ele poder, aí sim, a segunda coisa, fazer uso dos melhores profissionais ao melhor que ele pode. Eu acho que isso é uma dificuldade, pelo menos que eu vejo muito, assim, acontecendo. Não sei se... A maioria, né? Porque eu acho que as coisas se confundem um pouco, assim, Acho que o artista, ele é legal quando ele é artista o tempo todo, no sentido de a forma que ele se veste, tá ligado? Às vezes um posicionamento, enfim. Mas, cara, isso não quer dizer que ele tem que deixar de ser humano e tem que ser um personagem o tempo inteiro, assim. Quando a gente tá com um artista e ele tá com a equipe, cara, quanto mais artista ele for, mais distante tá daquela equipe conhecer. E, na verdade, a matéria-prima é aquele cara. Então, se a gente não consegue conversar, se a gente faz perguntas, se a gente não consegue fumar um cigarro, tomar uma cerveja com um cara ali no momento descontraído, para além da reunião mesmo, sabe? É um cara que vem, fica em silêncio e vai embora, não para e troca uma ideia com as pessoas que estão em volta dele. E eu acho que isso também, muitas vezes, tem culpa das organizações que estão em volta, que distanciam o artista da equipe, não só de quem está gerenciando ele diretamente, mas toda uma equipe. Até porque o estagiário pode trazer excelentes ideias. Verdade, esse cara tem que... E às vezes, quem vai melhor se comunicar com esse artista é o estagiário, do que um gerente de um marketing, enfim, da vida. Então, tem que se criar situações. O artista tem que tirar a armadura, sempre. Mas é importante se criar situações e darem entradas para que... Cara, é um artista, assim... O artista é uma pessoa que tem sua história. Às vezes ela tem uma história muito dolorosa, onde talvez o estagiário tenha uma história semelhante e vai conseguir se conectar com esse cara. E não o gerente. Independente do status social, de qualquer coisa que essa pessoa tenha. Então, acho que a gente precisa permitir que quem estiver ao redor desse artista possa se conectar para que a gente... Porque, assim, às vezes, mano, eu posso não ser o cara que ele vai querer trocar uma ideia, porque ele não vai se identificar comigo. Sim. Mas beleza, então, meu irmão. Então, alguém que tá comigo aqui, ele vai ter que trocar ideia. Porque eu preciso entender quem é esse cara. E, em contrapartida, tem esse lado do artista também tem que se... desarmar um pouco ali, porque, mano, aquele é um ambiente que, meu irmão, a gente tá correndo por você. Se eu não souber quem você é, ferrou. Vai ser só minhas ideias, né? Eu concordo. Ô, Daniel, juntando com o que você vai falar, pela tua experiência, né, depois de mais de 11 anos de Major, eu imagino que você já encontrou artistas que você precisava desarmá-los, que eles estavam ressabiados, pé atrás, ou não confiando, e você numa posição de direção. Como que você conseguia fazer entrar no coração desse cara? Quais são as estratégias? Qual é o caminho para poder furar esse bloqueio? Primeira coisa é ouvir mais o cara do que falar, né? E eu acho que eu concordo com o Lins, eu acho que às vezes até um estagiário pode ter uma comunicação melhor, mas é porque a gente tem gerentes júniores hoje, né? E a juniorização do mercado, né? Então o cara... eu mesmo sou um cara de 54 anos em que é difícil, por exemplo, as majors quererem um cara da minha idade. Com certeza, eles não querem. Eles querem um cara novo, até porque o salário Então, assim, eles querem pagar menos. Que bom que você falou isso, que eu queria fazer uma pergunta desde o início. Isso é foda, porque os caras querem pagar pouco e tal. Aí quem vai aceitar o cargo é o júnior, né? O cara que, ele não tem nada a perder, ele tá ali. E é aquele negócio, o cara, quando ele é júnior, ele não tem experiência. Não adianta você querer... eu até tenho no meu Instagram lá, quer dizer, a experiência você não é uma coisa que você ganha, você adquire, né? Não dá para comprar, né? Não dá para comprar a experiência, você tem que passar por aquilo, né? E eu hoje estou na minha melhor fase, assim, eu me sinto muito melhor preparado hoje com meus 54 anos do que na época que eu comecei na Universal, entendeu? Então, assim, hoje eu seria um diretor artístico muito melhor do que eu fui na época que eu fui. E eu fui um bom diretor artístico, mas é aquele negócio, você adquire experiência e adquire a forma de falar. O meu professor, que foi o Max, meu mentor,
ele tinha uma habilidade incrível de falar com os artistas. E ele tinha uma coisa que foi sensacional, que é um ensinamento, que ele me chamava para a sala dele, e eu, senta aí, Daniel. Pá, eu sentava lá no sofá e ele ligava para os artistas. Ele fazia questão que eu visse ele ligando para os caras e falando com os caras. Aí eu, entendi. Você quer que eu aprenda a me comunicar com os caras. Ele não precisava nem falar nada. Ele não falou, ele não precisou falar. Mas eu entendi que era isso, né? Falei, pô, eu preciso aprender isso. Como que a gente se comunica com os caras. E aí, o que o Max fazia era o seguinte, ele ouvia o cara com uma paciência fenomenal, e ele tinha um carinho, um respeito, um tato, assim, né? Esse é o cara que é experiente, ele tem um tato, ele sabe como falar, como se comunicar com aquele cara. E a primeira coisa é ouvir. Eu tive um pouco isso com a Zélia Duncan. Quando eu assumi a direção artística da gravadora, e eu tava num momento assim, pô, me jogaram na Cova dos Leões mesmo, meu irmão. Aquilo eu me senti o Daniel na Cova dos Leões. Eu falei, caraca, bicho, é agora ou nunca, né? E aí, quando os artistas vinham, e eu ainda era bem novo, né? As pessoas olhavam e falavam, cara, quem é esse garoto que assumiu a direção artística dessa gravadora gigante, né? E tal. Aí, então eu tinha que me provar para os caras, né? E com a Zélia foi uma coisa muito legal, porque ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ô, menino, a tua mãe sabe que você tá aqui? Aí eu olhei pra ela, né? Podia ter dito, pô, vai se fuder, né? E tal, mas nada. Eu fiquei... Podia ter dito. Podia ter dito. Pô, vai se fuder. Aí eu fiquei quieto, né? Porque eu não era tão garoto assim, né? Eu tinha cara de menina. Aí eu falei, cara, não. Aí eu ri, eu achei engraçado. Não, mamãe sabe que eu tô aqui, pô, claro, não sei o quê. E bora, vamos nessa, né? Aí quando a gente sentou pra conversar do projeto novo dela, eu ouvi muito o que ela tinha pra dizer. Pô, achei sensacional e tal, papapá. E eu tentei não só falar do projeto musical, mas falar de coisas que ela gostava. Eu queria saber. Falei, cara, eu gosto disso, eu gosto de cinema, eu gosto... E a gente começou a entender que a gente tinha uma conexão além da música. Sim. Porque eu precisava ter essa conexão com ela. Que ela entendesse que eu era um cara da música. Sim. Que eu não era um executivo da gravadora, que eu era um cara da música ali representando a gravadora. E aí ela falou, pô, você gosta de tailandês? Eu falei, pô, gosto. Você gosta de cinema? Você gosta dos diretores, dos caras? Eu falei, vamos lá um tailandês comigo, agora vamos falar de outras coisas. E aí a gente começou a conectar, né? Não viramos amigos, nada disso, mas a gente teve uma conexão além só daquele papo do projeto. Do trabalho. E aquilo foi muito bom para eu poder dizer, pô, cara, quando ela falou que ela queria fazer com o John, que era do Pato do Pato Fu e tal, e ela estava naquela dúvida se fazia com o Beto, com o John. Eu falei, faz com os dois. Vamos fazer, faz o Beto, acho legal, acho um puta produtor. E vamos fazer algumas coisas com o João, vamos testar, vamos ver como é que funciona. E quando voltaram os primeiros arranjos com o John, eu achei tão legal, eu falei para ela, cara, vamos fazer mais. Ela queria fazer mais com o John, e eu falei, vamos fazer, acho que é legal a gente ter. Mas como é que a gente une isso no final? Eu falei, cara, aí você vai ter que escolher. O que eu diria para você é o seguinte, minha opinião, né? Porque eu não gosto de negócio de palpite, não. Palpiteiro tá cheio no mundo. A minha opinião é o seguinte, tem que escolher um dos produtores para finalizar. Porque aí você vai ter a mão daquele cara, mesmo sendo o outro cara produzindo, você vai ter a mão final. A finalização é importante que seja um deles, sim, não os dois, porque aí vai dar confusão. O disco vai ficar, o álbum vai ficar com um som diferente, assim. Então, se você escolher, sei lá, o John para terminar ou o Beto Village para terminar, tem que ser um deles. É isso. E foi o que ela fez. Aí o Beto foi o cara que acabou finalizando o projeto, o João acompanhou e tal. Mas, cara, teve uma unidade. E teve uma unidade da mensagem, que é o mais importante, né? A mensagem, quando você ouve o álbum, é uma playlist, sacou? Você ouve o álbum inteiro e fala, cara, faz sentido. Fim, nossa, né? eu gosto. Isso é do caralho, que é uma coisa cara, hoje que com o single você se perdeu. O single tá lá. Puta, mas o que une isso tudo? Como é que o cara consegue transmitir a mensagem dele para esse público? Para que o público compre ele, entendeu? Sim, eu acho claro. que o cara só vai conquistar realmente uma audiência grande se ele realmente tiver uma mensagem. Se a mensagem dele for consistente, entendeu? Unidade. É tal da bandeira, né? É a unidade. Também, né? Cara, eu Isso é concordo. importante, principalmente O cara no tem um mercado do discurso, urban, sim. né? Do rap. Eu concordo muito. Eu vou só dar, tipo assim, rápido... A gente tá chegando já no fim, então... Rápido comentário. Eu não consigo me conectar com artistas que cantam coisas que não são da sua realidade.
Tipo, você consegue ver claramente que aquele artista não passou, não tem, tipo assim, não viveu as coisas que ele tá cantando e isso bate aonde em você? Porque, pô, eu acredito que, assim, o artista ele tem que ter um lado também muito intenso e de entrega e eu acho que da verdade também, sabe? Então, assim, pô, eu não consigo me conectar com o artista raso, superficial, que fala que vai fazer não sei o que e tem não sei o que e não tem, cara. Porque assim, o cara que fala que tem, que vive, tem, beleza, pô, maneiro, sabe? A gente consegue ver, a gente acompanha e tal. Consigo ver a verdade dele, consigo ver o que ele traz da vida dele pra música dele. Agora, o cara que tá fazendo música pra, tipo assim, pensando que está fazendo música pra indústria, pra galera consumir, eu acho que é o pior tiro que você pode dar, entendeu? Eu costumo dizer que você fica com cheiro de plástico, né? Nossa, total. Você tipo, sente que... Cara, sente que é fake, plástico negócio. fake pra caraca. É o beautiful people total, Beautiful entendeu? people. Pô, o que eu acho lindo, assim, de alguns artistas e acho que a galera do pop Brasil atualmente tá me dando um orgulho bizarro. Não vou citar. Coisas específicas. Luísa Sonza. Você é fã da Luísa Sonza. Mas assim... Legal, Pô, cara, sei lá, assim... Tá, enfim, já que eu falei mesmo, pegando o último álbum dela e vendo o que ela explicou, assim, a troca do Doce 22 pro Escândalo Íntimo, essa troca drástica de um pop funk farofa pra caramba pra um álbum completamente conceitual, indie, sabe, quase folk, e aí com participação de Demi Lovato e tal, tipo... Pô, é lindo, porque ela conta história, tipo, transição e é isso. Eu acho que isso conecta muito, assim, não só ela, mas muitos artistas. O próprio João lançou aí o Super. Eu gosto de ver isso. Isso pra mim é arte pra caramba, entendeu? É legal, visão também, Porra. visão da pessoa que consome como fã, né? Eu sempre como adoro fã, as suas cara. opiniões, porque é isso, eu já não consigo muito ser fã de quase ninguém, acho que talvez vocês também passam um pouco Pô, eu por sou isso. fã de muita gente, assim. Inclusive, cara, tem eu sou- muitos artistas eu que sou eu fãzona. trabalhei. Não consigo mais, Pô, cara. cara. Eu gosto de música, mas o fã de ser consumir fã- talvez eu não seja tanto. É, Eu admiro muito. admiro muito. Mas o fã de, tipo Respeito. assim, querer acompanhar, entender a fundo tudo que foi feito ali. Saber a vida de alguém do cara. específico, talvez não. Cara, eu admiro muito quando você bota o álbum, assim, da primeira faixa e aí vai ouvindo e tu vai vendo história, transição e tal. Eu acho isso pô, bonito. Um dia a Luísa vai vir aqui, gente- você vai ficar muito feliz, com certeza. Com certeza. Quê? com Um dia a certeza. Luísa vai vir aqui. Vai vir ela e vai vir o Chico. Meu parceiro aí, Chico. Gente, a gente tá chegando já ao final. Quero agradecer a presença de vocês. Pô, inacreditável. Acho que nos episódios mais completos, né? Com tudo. A gente Gente, falou tem de que ver isso marca, aqui, a gente falou de gente. brand, a gente falou de AIR, direção artística. Dezenas de exemplos, cara. Se você ficar Consolidação de destrinchando esse artista. episódio aqui, você vai ter filme, vai ter série, vai ter música. Então eu quero agradecer muito a vocês. Tive, uma aula aqui, Daniel Silveira. legal. Acho que, na Gente, verdade, legal. acho que assim, nós três, né? Pra todos nós. Assistimos Aprende sempre, uma cara. aula aqui. Então vocês, por favor, já estão convidados a ter que voltar. Cara, papo riquíssimo. Queremos fazer Eu- outras Eu vezes. ficaria aqui horas e horas e horas, Não, porque total. foi tanto assunto. Eu acho que abriu tanto leque, eu queria continuar nesse leque, assim. Então, porra, 2, 3 A gente episódios, fica com vambora. vontade de falar mais, né? É verdade. Sim. Como é que a gente encontra vocês, rede social? Querem deixar aí algum contato, alguma coisa? Enfim, hoje em dia eu tenho falado isso pra... Meu Instagram Daniel Silveira Música. Eu tirei o music, porque eu sou brasileiro. Eu deixei o Daniel Silveira Ícone. Música. Isso aí. E no YouTube também. Mas eu não sou um cara ativo, mas eu gosto de estar nas redes sociais, eu sempre estou publicando alguma coisa. Fiquem Tem meu ligados no site também. TikTok. Fiquem ligados no seu TikTok. Eu né? adoro TikTok, adoro, Muito eu uso o conteúdo TikTok. bom. Eu gosto mais do TikTok do que as outras redes sociais, eu uso mais. Acho Cara, que ela é que mais coisa- musical, que acho que maneiro ele. isso. O Mas você TikTok produz conteúdo pro TikTok? pra caramba. Que Hoje, foda. hoje eu tenho mais seguidores, não seguidores assim, mas eu curto mais assim quando as pessoas assistem e respondem. Sim. Tem essa coisa da interatividade, eu acho que tem mais Público quente, né? relevância, né? Exatamente. E isso é importante. O TikTok permite mais isso. Hoje as outras redes estão muito travadas, né? E tal. É. E a gente, eu não vou ficar. Não porque eu não acredito nisso, acho que é importante, mas não é muito a minha praia ficar fazendo campanhas, porque eu não estou lançando música, eu estou, né, lançando ideias de comunicação e tal. Vou até fazer, a gente vai fazer aí agora, a semana, eu vou começar aí a fazer uma mentoria mensal aí, vou escolher algumas pessoas para fazer um 0800, que eu acho que é Caraca. importante. Fiquem ligados Entendeu? aí. Fazer, Projeto. fiquem ligados nas redes sociais, porque eu vou
Principalmente no TikTok. Vai ser uma live no TikTok e eu vou escolher algumas pessoas para fazer uma mentoria, né? E acho que isso é legal ter Legal. essa voz aí no Galera. mercado e tal. Não, Sem isso é muito dúvida. prazeroso, cara. Eu fiquei durante 2 anos prestando consultoria gratuita para novos artistas e empresários. Eu entendia que eu não sabia tudo do mercado, mas até onde eu sabia era bastante coisa. Claro. E, cara, dividir esse tipo de conhecimento. Quando tem alguém, porra, capacitado que nem você dividindo, cara, demais. tipo, tem que estar junto. eu Zé, como é que a quero gente isso. te encontra? Instagram? Cara, José Lins 8 é meu Instagram. Aham. E escutem Manafuzi e Anchieta. Porra. E vambora pra cima É isso aí. trabalhar. Vitória Shizui, né? Pô, Vitória Shizui, né, gente? Aquelas Vocês encontram coisas. Vitória Shizui. Mas é um Malhemos. É isso, Ah. mais uma Lemos. Galera, agradecer mais uma vez, mais um episódio aqui do Música e Dinheiro. Obrigado Valeu, vocês estarem prazer. aqui. Pô, posso falar uma parada no final? Vai lá. Um dia, há muito tempo atrás, há uns bons anos atrás, eu já fui ter uma reunião com o Daniel lá no escritório dele. E eu tava, enfim, muito no início da minha carreira, com a banda, inclusive. E, pô, sentar do teu lado e falar de negócio, de música, pra mim é realmente muito maneiro, porque eu já fui, tipo, caralho, meu irmão, Daniel Silveira vai falar com a gente vai lá escutar. E é muito maneiro, a gente poderia estar falando de você, então nem se fala que é um cara que eu te mudou, admiro pra acho caralho. que hoje eu tô aprendendo com Pô. vocês, né? Aprendo contigo, aprendo com o Rodrigo. Assim, para mim, a única maneira que eu consigo ver de eu manter minha cabeça jovem e atualizada é podendo dividir com vocês, entendeu? Sim. Eu acho que a experiência é isso, é você trazer aquilo que você já viveu e você saber que aquilo ali vai te ajudar a não cometer os mesmos erros, e ao mesmo tempo você vê as novas experiências, você vê que a galera que está buscando aí, está tentando abrir novas portas no mercado, Sim. com novos artistas, novos segmentos. Uma coisa que é importante, só para fechar, eu acho que o mais importante hoje no mercado não é nem tanto o mainstream, entendeu? O mainstream é o grande mercado, né? A massa e tal, é o mid. Eu vejo que hoje o que mais cresce no mercado é essa galera que tem atingido segmentos, que tem atingido uma galera mais dentro daquele... que tem um discurso, né? Que tem Isso seu é bem discurso. importante. Talvez por isso o urban, o rap, o trap crescido e tal, tanto. tem crescido. E eu adoro, cara, eu sempre ouvi muito hip hop, trap, desde a época, desculpa galera, do break dance, isso é velho pra caralho. Mas Que assim, isso. mas eu sempre gostei, África Bambata, aliás, África tudo África Bambata. Bambata começou muito lá atrás com essa galera, a galera de Miami também ali. Então assim, é importante quem está na música estudar e pesquisar, entendeu? Eu acho que o conhecimento, junto com, né, a vontade, eu acho que é a fórmula certa. Essa é a procurar se fórmula. capacitar É onde dá sempre, né? combustão, né? Exatamente. Cara, É um prazerzaço que- estar aqui contigo, estar te ouvindo. Maluco. Lembrar daquela época que você teve lá e ver que, pô, como você hoje está dominando, né, cara? Isso é muito importante. Eu vi a tua entrevista também lá no outro podcast. Eu sei que, pô, isso aí, cara, é importante pra gente que tá no mercado, poder tentar educar um pouco o mercado. É bom pra gente, entendeu? Com Sim. certeza. A nossa ideia aqui no podcast É é essa, educar, né? Trazer educação. gente tão O cara gabaritada. viver da Tá fazendo música, muito gente. bem. Ó, Aqui, ó. Correto. música e dinheiro. Música é um dos negócios... Você tem uma ideia, o mercado de entretenimento nos Estados Unidos, se eu não me engano, é o segundo. Só perde para petróleo e tecnologia, segundo ou terceiro. É gigante, porque entretenimento não é só... a música ele faz parte de toda a máquina. Disney, né? Os grandes parques, o cinema, tudo tem música. Sim. Então, assim, cara, é um mercado gigante. Gigantesco. Que a gente Gigante. vai cada vez mais. E ajudar aqui a gente tem que crescer, né? Com educar certeza. para poder a galera chegar no ponto de você ver um Bruno Mars, Daquele nível né? lá, né? Você ver um Não, artista esquece. brasileiro fazer um show deste nível. Vai ser um grande prazer um dia ver. É isso. Gente, obrigado Daniel, obrigado Zé, obrigado Vitória. Episódio foda. Tamo junto, rapaziada. Mais um Música e Dinheiro. Até a próxima. Bora!